Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar com o Vande. Depois a gente vai falar de tudo, de como é que a gente se conheceu, de como é que ele veio parar aqui, tá? Ele é psicólogo vascaíno e, segundo a mulher dele, ela é casada com o Júlio porque ele faz várias coisas, faz de tudo um pouquinho. Mas antes de mais nada, Vande, eu quero falar sobre a Fortuna Negócios Imobiliários, que é quem patrocina esse episódio aqui. Né? A Fortuna Negócios Imobiliários começou com a imobiliária, mas hoje é muito mais uma empresa de burocracia imobiliária. Então, se você precisar de financiamento, se você precisar de um registro, imagino que você comprou um apartamento, que você já me falou, e você precisou registrar em algum momento, e aí você falou com um cara que é um despachante, né? A gente trocou esse nome. Na Fortuna a gente não fala que é despachante, a gente fala que é um concierge. Entendeu? Só porque... É diferenciado, né? Um serviço diferenciado. Um serviço diferenciado e tudo mais. A gente tá querendo fazer um branding. E aí, por isso que a gente trouxe. Eu falo a gente, porque eu treinei boa parte dessa galera. E essa galera tá tomando asas aí. Não sou nada da empresa, sou apenas um fã e um cara que treinou muita gente lá. Irmão, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Cara, quem é o Vandinei? Pô, obrigado, cara. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Que isso, tamo junto. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho, contar a história, trocar uma ideia sobre tudo, né? Como o próprio nome diz. Então, assim, cara, quem é o Vandinei, né? O Vandinei é um carioca de 27 anos. Vascaíno. Torcedor do Dallas Cowboys. Do Dallas. Foi assim, aliás, foi assim que a gente se conheceu, daqui a pouco a gente chega lá. É verdade. Eu sou nascido e criado em Santa Cruz. Então, lá na Zona Oeste, real, no final da Zona Oeste. Então, isso me formou, moldou muito de quem eu sou hoje. Minha consciência de vida, minha consciência social. Eu sou um cara apaixonado, assim, por pessoas. E aí, daí as minhas escolhas de vida. Como, por exemplo, fazer psicologia, trabalhar com RH e ser professor. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por gente. E, pô, cara, eu amo a vida, por mais clichê que isso possa parecer, apesar das dificuldades dela. Show de bola. Você falou uma parada que me chamou a atenção aí. Você ama a vida e você é psicólogo. Eu acho, cara, que a gente tá vivendo um momento que tem a doença do momento, né? Sim. É a doença da mente. Correto. E a gente vive existe um preconceito grande com relação à doença da mente, porque na cabeça das pessoas que não conhecem, fulano é maluco, ou não é, né? Ou ele é normal, ou ele é maluco. E normal ninguém é. Normal patológico, né? É uma questão boa de você definir. Exatamente. E você também fez uma outra faculdade, além de psicologia. Isso. Cara, minha história, acho que vale fazer um briefing aí da história acadêmica. Né? Você tá aqui pra isso, pô. Vou até botar meu telefone no silencioso aqui, que eu tinha esquecido. Não, tranquilo. Eu também não fiz isso, mas daqui a pouco eu faço. Vai ficar me devendo essa. Então, assim, eu comecei, minha carreira acadêmica começou num curso preparatório, lá de Santa Cruz. Eu entrei no oitavo... Pode falar? Claro, o CEPAB, curso preparatório da Ilha Branca. Hoje ele é um curso que só funciona online, mas foi um curso forte ali da região, na época de 2008, 2012. E aí eu entrei para fazer um pré-militar. Na época eu estava na oitava série, né? Na época ainda era oitava série, não era no ano. Então, eu entrei com o objetivo de fazer um curso militar, né? De ser aprovado no concurso militar. E aí, no decorrer daquele ano, eu percebi que eu não levava jeito para a vida militar. E aí, foi uma das primeiras certezas que eu tive enquanto adolescente. E aí, meus amigos continuaram, perseveraram. E eu falei assim, cara, não é para mim. E eu vou seguir, eu vou fazer um técnico. Pois bem, consegui aprovação para o Colégio Técnico da Rural, para a FAETEC. E o meu grande sonho na época era fazer a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que é o curso técnico lá da Fiocruz. Porque meu pai é funcionário público da Fiocruz. Era, né? Já aposentou. E aí, eu fui criado dentro da Fiocruz, eu gostava de laboratório, era ratinho de laboratório, então, pô, eu queria fazer aquilo. Você fez técnico em que lá, na Rural? Não, eu fiz técnico na FAETEC, de Marechal, no Oscar Tenório, em análises clínicas. Então, assim, toda essa parte de diagnóstico... Chegou a trabalhar em laboratório? Trabalhei, fiz alguns freelas, alguns estágios. Meu primeiro estágio foi na FRJ. Então acabou tendo um link, foi quando eu conheci ali com meus 13, 14 anos, eu conheci a FRJ, trabalhei no laboratório de farmacologia, como técnico mesmo, então eu ia para lá lavar a vidaria, calibrar as pipetas, fazer a parte operacional do laboratório, e aquele contato com a FRJ, para mim, que via de Santa Cruz, tornou um sonho possível. Isso foi lá no Fundão? Isso foi lá no Fundão, Então eu estava no segundo ano do ensino médio, surgiu a oportunidade de ser técnico de um instituto lá do CCS, do Centro de Ciências da Saúde.
E aí eu falei assim, cara, eu vou abraçar essa oportunidade. Olha só, acho que as pessoas que estão nos assistindo não têm noção do que é a distância Marechal Fundão Santa Cruz. É verdade. É provavelmente uma das maiores distâncias que existem no Rio de Janeiro é Fundão Santa Cruz. É de um extremo a outro, né? Se pensar geograficamente, o Santa Cruz é o bairro que faz divisa com Itaguaí, né? O distrito industrial de Santa Cruz. Gente, é cruzar de leste a oeste a cidade do Rio de Janeiro. Precisamente. O meu pai sempre foi um cara que gosta muito de dados, né? E aí ele calculou no carro dele, saindo da minha casa até a Fiocruz, que era onde ele trabalhava, que é muito próximo ao Fundão, eram 60 quilômetros. 60 quilômetros. Beleza. Ele é assim, de carro, né? E aí eu fazia Santa Cruz, Fundão... Santa Cruz, Marechal, depois Marechal, Fundão e depois Fundão, Santa Cruz. Aí, cara, assim, por um adolescente, passa batido. Eu acho que hoje, muito da resiliência, né? Algumas coisas que eu tenho hoje em dia comigo, carrego, foram dessa época e na época nem fazia tanto sentido. Assim, eu acho que a vida dói mesmo. Você é psicólogo, você vai me dar vários esporros aqui, porque as minhas verdades absolutas, elas são muito bizarras. Mas, assim, quanto mais cedo você aprende, menos dói a vida. Verdade. Cria casca, né? Cria casca, irmão. Cria casca. Então, assim, não dá pra dizer... Eu tô com um psicólogo aqui, eu vou tomar muita porrada. Não dá pra ficar dizendo, né, que não, porque... mas eu me arrependo. Não, cara, não se arrependa. Não se arrependa das coisas. Faz. Gente, faz. Vai pra cima. Aprende tudo que você puder aprender com aquilo que tá acontecendo com você. Seja bom, seja ruim. Ninguém aqui tá falando de uma tragédia, de um crime, de ser vítima de alguma coisa assim. Mas, às vezes, você pensa que tá numa situação muito ruim, tipo... Sair de Santa Cruz e ir pro Marechal e depois ir pro Fundão. De ônibus, né? De ônibus. Pô, tu não ia de trem? Cara, não gostava de trem. Que isso, cara? O que acontece? Eu não morava perto da estação de trem, né? Então, pra chegar na estação de trem, eu precisava pegar um ônibus. Tá. E aí tinha duas opções. Ou eu pegava um ônibus e um trem, ou eu pegava um ônibus e um ônibus. Aí pra mim fazia sentido pegar um ônibus e ir sentado, sair no horário 10 minutos mais tarde, do que precisar acordar meia hora mais cedo pra pegar o trem e ir sentado. Tá, entendi. Porque na minha cabeça, Santa Cruz Marechal se faz... O melhor caminho seria isso. O melhor caminho é o trem, sem dúvida. Não, eu pegava o ônibus, fazia Santa Cruz Coelho Neto, aí eu descia na Brasil ali em Deodoro, ou em Guadalupe, dependendo do dia. Tu pegava Brasil, né? Pegava Brasil, por dentro ia demorar 2 horas e meia, 4 horas pra chegar até. E aí, você fez o laboratório. Isso. Aí eu fiz... Depois que você se formou. Então, aí eu fiz o estágio lá no laboratório de farmacologia. E aí, terceiro ano, fiz os estágios obrigatórios num posto, na verdade, um posto de saúde, ali na favela do Muquiço, em Deodoro, Policlínica Augusto Amaral Peixoto, ali. E aí, cara, ali foi uma aula, porque eu tinha uma coordenadora, Regina Reis, inclusive, se ela ver, um beijo. Regina. Não, Regina. Olha, eu vou fechar aqui em mim. Regina, quero você aqui nessa cadeira, pô. Justíssimo. Ela sempre falava assim... Cara, se você quer fazer um estágio que vai te ensinar... 1 hora, tá? Aqui. Beleza. Não precisa terminar com 1 hora, não. É só pra gente ver o tempo passar. Tranquilo. Ela falava assim, olha, se você quer aprender de fato, vá para um lugar carente, um lugar vulnerável. Porque se você for para o Hospital da Marinha, tipo Marcílio Dias, que era um lugar que a gente poderia fazer estágio, você não vai ver nada. Tá todo mundo bem, saudável, os militares, a maioria. No máximo um familiar que tá mais prejudicado de saúde, é um caso muito raro. Lá, com as pessoas vulneráveis, você vai ver tudo que você pode aprender em relação. E para técnicos de análise clínica faz todo sentido, né? Quanto mais coisas estranhas você vê, né, mais você fica cascudo. Cria a questão da caixa que você falou. E seguindo esse conselho, eu fui para trabalhar lá nesse posto. No Muquiço. E aí, dentro da favela do Muquiço, fiquei lá uns bons 6 meses. Cara, aprendi muito. Principalmente se relacionar com gente. Né? Foi meu primeiro contato, assim, de fato, com o trabalho atendendo ao público. De fato, atender o público é sempre ainda mais na saúde. Perdão. Ainda mais na saúde, é uma complexidade. Então, um moleque de 14 anos atendendo é mais complicado ainda. Tem um negócio muito bizarro que é... Agora eu não lembro o número. Esquece, gente. Mas tem um grande número de diagnósticos que são feitos apenas com anamnese. Sim. Assim, e assertivos. Ninguém tá falando de erro médico, não. Não, os médicos acertam simplesmente porque começam a perguntar, a pessoa começa a dizer, tá. Então, você tá sentindo isso? Então tá bom, você provavelmente tem isso. Vamos começar a tratar. Um número bem grande, eu tô te falando, mais da metade dos casos se resolve na anamnese. Então é muito importante para a galera do setor de saúde saber atender o público. Isso. Isso é só a prova. E aí você fica lá 6 meses depois disso. Depois aí começa aquela correria de vestibular, né? Acabou o estágio. E aí eu retorno pro CEPAB para fazer o pré-veste, né? Na verdade eu nem fiz o pré-veste todo, fiz um intensivo ali. Um parênteses, no segundo ano eu já tinha feito o Enem,
que na época já tava naquela transição do vestibular da FRJ, já não tava rolando mais. E aí era direto pelo... Era direto pelo SISU. Pelo SISU. Então, assim, quando eu fiz o estágio, eu falei assim, beleza, eu quero estudar na FRJ. Até entrar na FRJ, a FRJ pra mim era uma ideia. A partir do momento que eu fiz o estágio, aquilo concretizou. É aí que eu falo muito sobre a questão de referências. Cara, construir referências é muito importante. Eu, morador de Santa Cruz, eu não tinha contato com a FRJ. Passava no máximo ali pela linha vermelha por um no mínimo 60 quilômetros. Por um acidente. Por um acidente eu passaria, mas nunca imaginaria assim, é super possível estudar aqui. E estando lá em contato com as pessoas que estavam estudando, os mestrandos, os doutorandos, eu falei assim, cara, os graduandos principalmente, falei, cara, dá pra fazer e vambora. Eu fiz o vestibular em 2010, a fim de teste. Passei lá na quinta, sexta reclassificação para... Na época eu fiz para nutrição e deu super certo. Então eu falei assim, pô, beleza, sei como é passar. Então ano que vem vai ser mais tranquilo. Dito e feito. Foi de fato mais tranquilo. Eu fiz um intensivo ali de 1 mês e meio, 2 no CEPAB, só para alinhar. Fiz o Enem de novo e aí consegui com a minha nota passar para farmácia na FRJ. E aí entrei que era o mas você não tentou nutrição de novo? Não tentei. Porque depois desse período eu vi que a FRJ era possível e eu falei assim, cara, o curso que está mais dentro, alinhado com o técnico que eu faço, é o curso de farmácia. Porque assim, a gente, e aí para quem está de casa, não está escutando, pode pensar que a farmácia de repente é muito mais limitada ao balcão, né? Ali de repente é um suporte de medicamentos. Mas a farmácia tem algumas grandes áreas e uma das grandes áreas da farmácia é análises clínicas. Então assim, às vezes você pode ter um farmacêutico chefe de laboratório de diagnóstico, que era o que eu estava fazendo como técnico, ou um farmacêutico que trabalha com alimentos, ou um farmacêutico que trabalha na indústria propriamente dita, ou o cara que trabalha lá no balcão, que é que geralmente a sociedade tem mais contato. Esquece. Isso aqui é muito pega. Cara, eu amo esse trabalho. Sério, eu amo isso aqui. Não cai naquela besteira de faz o que você ama. Não, continua sendo do trabalho. Óbvio que eu preferia estar com a minha filha. Mas isso aqui é muito bom, cara. Justo. Não vejo o tempo passar. Por isso até água polita. Faz sentido. Aí você vai, faz o vestibular. Tu chega, eu imagino que os primeiros períodos da faculdade não sejam a maioria das faculdades, mas é porque eu nunca conversei durante tanto tempo com um cara que fez farmácia. Imagino que os primeiros períodos, ainda mais pra quem já tinha vindo do técnico, sejam enfadonhos, né? Chatos. Chatos? Não, cara. Eu vim completamente despreparado, assim, para o curso, para a faculdade, para a universidade. Eu cheguei, por exemplo, eu fiz um curso de análises clínicas, que o forte seria a parte biomédica, né? Assim, biologia, uma base forte de química. Não, cara, obrigado. Não rolou, porque assim, o curso técnico ele me deu uma base muito boa para as disciplinas práticas do curso de farmácia. Pô, se pegasse e botar um material de hematologia dentro, ia ser muito bom. Parasito, ótimo. Microimuno, microbiologia e imunologia, lindo. Os caras botou dentro de química, não rola. E assim, no FRJ em 2012 estava um cenário de expansão. A gente está falando aí do governo 1 da Dilma. O investimento ali rolava, e aí assunto político eu sei que é um pouco áspero, talvez. Não vou falar sobre política hoje. Mas, tipo assim, rolava um investimento muito forte. Política, eu tô falando política direta. Sim, partidária. Política, tudo é política. Tudo é político, né? Eu costumo dizer que viver é político, né? Então não tem como fugir disso. E aí havia assim, um esforço muito grande, ou seja, não um esforço, né? Havia uma recompensa financeira para as universidades para aumentar o número de vagas. Então, assim, quanto mais vagas você tinha, mais dinheiro entrava. Então você conseguia fazer melhorias ali para a gestão dos cursos, departamentos e tudo mais. E aí aumentou-se o curso. Na época abriu-se o curso noturno na FRJ. Isso é um outro parênteses importante. Eu passei para o curso noturno de farmácia na FRJ. E eu só fiz isso porque desde moleque eu sempre tive uma visão. Eu quero trabalhar e estudar. Eu não tenho outro caminho. Eu venho de uma família de pais separados. Meu pai é funcionário público da Fiocruz, mas a minha mãe passou da 4ª série. Então, assim, a minha mãe é minha responsabilidade desde cedo. E tudo que eu faço hoje, ainda hoje, é para dar um conforto pra minha mãe, pô. Nada mais justo. Quem me criou, quem me fez, Eu falo que o dinheiro serve para realizar o sonho daqueles que te ajudaram a realizar o seu sonho. Precisamente. E aí, desde moleque, eu tive isso, cara, muito gravado em runas na parede da minha cabeça, assim, que é tudo por ela, tudo para fazer, para dar o suporte. Você é filho único? Tem uma irmã, inclusive tá fazendo aniversário hoje. Beijo, Aline. Te amo, tá? Aline? Aline. Então, parabéns, Aline. Aline faz o quê? Fazendo 21 anos agora, cara. Não, mas ela faz a vida, tá estudando pra ser militar. É? Tá estudando pra ser militar. Fazer SpaceX agora. Então deixa ela estudar. Quando ela for pra SpaceX, ela senta aqui nessa cadeira. Justíssimo. E aí cara, o único curso que eu poderia fazer era um curso noturno.
E aí, na época, assim, eu queria fazer farmácia, que estava dentro do escopo ali do técnico, mas eu pensava também em fazer psicologia. Mas dentro das possibilidades viáveis ali, das escolhas possíveis que eu tinha naquela época, a farmácia se desenhou como um desenho ótimo para mim, e eu fui fazer farmácia à noite. E aí, voltando à questão do investimento. Aumentou-se muito o número de vagas, abriu-se um curso noturno, então você tinha 80 novos alunos entrando no integral, né, de manhã, e 80 entrando à noite. 160 alunos por período. Ah, o curso é no fundão, né? É no fundão. E, cara, o que acontecia era, você falou do primeiro período ser enfadonho, né? Os professores não se adaptaram para isso. Os professores não se prepararam para esse aumento. E nem quando você aumenta a porta, você talvez pode diminuir em certa medida a qualidade de quem chega. Antes você tinha uma galera que só chegava pelo vestibular próprio. Então, assim, convenhamos. Poderia existir o aluno lá de Santa Cruz que iria passar, mas o grande volume vai ser o cara que vem do Santo Agostinho, que passa pelo Elite, que passa pelo Pense. Então, assim, um cara que vem com uma base. Ele estudou. Fez um merchanzinho aqui. Depois vocês vão entender. Então, assim, é um cara que ele tem essa base. O cara que veio do técnico, ele não tem. E aumentou essa porta e a instituição não se preparou. Teu pai é técnico? Meu pai é técnico de Meu pai também. Meu pai é engenheiro, mas ele começou o mercado de trabalho, né? Lá com os seus 17 anos. Se começava a trabalhar muito cedo, né, cara? Sim. Era muito bizarro isso. Meu pai trabalhou boa parte da vida dele como técnico. Sim. Entendeu? O normal era, como você vai se empregar? Você ia fazer ou você ia fazer o técnico, ou você ia fazer o curso normal, para as meninas era mais comum. Sim. Ou você... se bem que técnico para as meninas, dependendo do técnico, era comum também, né? Era isso. Ou ia fazer curso normal, ou ia fazer curso técnico. Aí eles chamam de científico, que não o é... antigo científico. O antigo verdade, científico. Não é da nossa época. Sim. Mas não era nem o normal e nem o técnico. E nem o técnico, né? O meu pai, inclusive, fez o científico lá no Barão do Rio Branco de Santa Cruz na parte de saúde. E foi o que abriu portas para ele ir para a Fiocruz. Ele saiu, fez o científico lá em Santa Cruz. E aí ele entrou para o curso de biologia parasitária, curso técnico, que abriu portas para ele lá na Fiocruz. Entendi. E aí, mas ele foi o que ele fez o concurso e passou no... Ele fez concurso para entrar como técnico e aí logo em seguida ele foi aproveitado, né? Muito parecido com a história do meu pai, cara. Isso. Muito parecido. Porque naquela época tinha o que eles chamavam de... Não janela, não era uma janela, né? Porque você fazia uma prova. Mas investia-se na formação. Sim. Então assim, você formava o cara... E, inclusive, para você ser promovido dentro, ao invés de você fazer um concurso externo, eles pegavam as próprias pessoas que já estavam lá dentro e faziam um concurso interno. Faz todo sentido, inclusive, né? Faz todo sentido, cara. Assim, teve um período tenebroso da minha vida que eu tentei concurso público. Logo assim que eu saí da Marinha, eu fiz uns 3 meses de concurso público e todo mundo fala assim, não, porque agora o analista, ele não é mais o cara que é de dentro... Mas isso é deixar a cultura pra trás, pô. Se você promove o técnico, né? Tô falando assim, cumprindo todos os requisitos, cara. Sim, fazendo... Sim. Teu pai, no caso, que era de biologia. Teu pai tendo feito graduação de biologia e tudo mais, claro, trabalhando. Fazia muito normalmente. sentido ele ir, né? Óbvio, e não tem. E é engraçado, né? Vou mandar um abraço pro Marçal. Sim. Que é meu amigaço e padrinho da minha filha. Ele no... Um beijo, Marçal. Beijo na sua bundinha. Não é uma bundinha, é um bundão assim, ó. Parece a Kombi. É a Gretchen, né? A nossa Gretchen. Meio peludo, vai. E aí vamos perguntar como é que eu sei e aí vai ficar no ar. E aí lá ele trabalha no BNDES, né? E banco é assim, né? Sim. Banco, o técnico tem a possibilidade de ir crescendo. Cresce mais do que nos outros órgãos. Sim. Entendeu? Mas Caixa Econômica e Banco do Brasil, se não me engano, só tem concurso para um cargo. Só existe um cargo de concurso. De entrada, né? A porta de entrada é essa. A porta de entrada é essa. E aí tu se lá dentro você quer fazer outra coisa, é contigo. Sim. Eu acho ok do ponto de vista de cultura corporativa. Você mantém, né? Ela se mantém, pô. Você tá alimentando a coisa, fazendo a coisa acontecer. Isso reflete em várias instâncias, né? Se tu pegar até a forma como o mercado, sim, até os sindicatos mesmo, né? Tu vê que ela era muito mais comprada com esse tipo de mercado. Tu pega um sindicato, por exemplo, dos bancários, a galera da Caixa, o que dá apoio do servidor ali, essa galera, compra muito mais porque eles querem defender aquilo que eles ajudaram a construir. Sim. Em certa medida, né? Enquanto que o concurso para analista hoje virou trampolim. Sim. Porque ainda vai vir gente daqui do concurso público. Eu não quero queimar muito para não me queimar com o público. Mas o concurso para analista virou trampolim. E aí o cara faz um para analista porque ele tá visando, ainda não saiu aquele
aquele especialista legislativo lá do Senado que o salário é 40 conto. Vou fazer esse aqui pra ficar um pouquinho. E aí vira trampolim. Logo em seguida ele vai... Exatamente, vai a taxa de pra evasão aquilo. explodiu. Eu fico... E aí, já que a gente não vai falar de política partidária, mas vamos falar de política, eu fico muito, muito, muito chateado, cara, que no Brasil a gente... existem medidas e tal, Sim. só que essas medidas não são medidas. Essas medidas não são mensuradas Perfeito. pra saber se deram certo ou não. Se não, pô, vamos continuar, não vamos continuar. Ah, Heitor, tem algumas que são. Sim, tem algumas que são. Principalmente aquelas que estão em Ibope. Mas todas as medidas deveriam ser mensuradas a ponto de vamos continuar com isso, não vamos continuar com isso. E esse concurso muito setorizado é uma que, cara, na minha opinião, é ruim do ponto de vista corporativo. Sim. Mas você fez a faculdade, Isso, não isso. achou enfadonha. Não, eu achei, assim, eu senti uma dificuldade colossal, né? Eu não tinha base. E aí, assim, não era uma realidade só minha. E isso reflete muito na taxa de evasão. Entraram 80 comigo, certo? Eu fiquei lá... Eu não formei, tá? Isso é um ponto importante. Não Depois eu formou em farmácia. Não formei em farmácia. Depois eu conto o ponto de virada. Mas assim, já no segundo período, de 80, minha turma caiu para uns 45. E aí, conforme ia passando os períodos, essa taxa ia aumentando. Essa taxa de evasão. Porque assim, o Enem, o SISU, ele democratizou assim o acesso. Tanto é que tinha uma galera na minha turma que, pô, uma menina veio da Bahia, a outra do interior do Paraná. E isso eu acho maneiro pra cacete. Mas assim, você dá meios de entrar, você aumenta a porta, mas em compensação lá dentro continua sendo pega-paga-pá. Você não tem o apoio, o suporte. Então assim, um cara que estudou comigo, veio lá do sertão da Bahia, cara, posso estar falando uma merda geográfica grande aqui agora, né? Lá do interior da Bahia, ele não tinha como se manter. É porque assim, por coincidência, o pai tinha como e fazia um esforço danado. Um amigo meu que veio do interior de Goiás, exatamente assim, formou agora recentemente, porque a família conseguiu dar um suporte para ele grande, para ele se manter. Do contrário, não teria. Não tem moradia estudantil para todo mundo. Não tem base para todo mundo. Alimentação, suporte ali pro cara se manter, ter o mínimo de dignidade, não rola. Entendeu? Aí a gente precisa definir. É claro, pô, então se for ajudar todo mundo, realmente não vai dar, a conta não fecha. Mas a gente tem que decidir. Se quem entrou, a gente vai ajudar ou não. Senão a gente acaba setorizando, aí fica para quem tem. Sim. Entendeu? Tem uma coisa bem bizarra, assim, é uma publicação totalmente pública, tá lá. A taxa de matrícula, que é isso, a gente tá Sim. falando de evasão, tá, gente? É isso. Galera que continua na faculdade até o final. Isso é muito alto. E você acaba reproduzindo desigualdades no ambiente que era pra fazer o contrário. Para ser igualitário. Que era pra ser igualitário, não digo, mas menos desigual. Sim. Deveria ser menos desigual. Sim. E tem um monte de instituição pública que reproduz essas coisas. Entendeu? E aí, só pra dar nomes bois, Colégio Pedro II, por exemplo. Sim. Colégio Pedro II, cara, a grande sacada dele é a barreira de entrada. Entendeu? Porque aí você vai falar assim, tá falando de concurso? Não. Eu tô falando de o pai que vai lá pra fila ficar esperando. Um Sorteio. E porque ele tem que se inscrever. Sim. Isso por si só já é uma barreira de entrada. Só que pra ter alguém lá, né, um pai, um responsável, não tô nem falando de pai, mãe biológico, não. Um responsável já é uma barreira de entrada bizarra, porque grande parte das crianças não tem nem isso. É isso. Aí não tem por uma série de coisas. Porque o pai tá trabalhando, porque ele não consegue, ou por desinteresse. Ou falta de conhecimento também, né? Ou por falta de conhecimento, exatamente. E aí, o Pedro II hoje está com um custo de R$5.000 por aluno, que você trabalha Sim, em colégio privado, você sabe que isso é uma fortuna. Realmente, dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra fazer muita coisa. Sim. E aí vai, não, porque é o melhor colégio. Nem é assim o melhor colégio do Brasil, já foi, não é mais. Faz tempo que não é. E tá se reproduzindo desigualdade, mais uma vez. Entendeu? Sim. Então, assim, enfim. Voltando. A gente não ia falar de política. E aí você tava lá, foi pro segundo período, evasão gigante. Absurda. Foi de 80 para 45. 45 no segundo período e aumentando. Quase 50% já caiu. No final, assim, da minha turma, eu consigo medir aí uns 20 no máximo que formaram. 25%. A taxa de evasão é alta em qualquer faculdade, Sim. pública ou privada, tá? Mas é um número muito bizarro. Sim. Porque significa que se perdeu dinheiro Com certeza. bizarro, assim. Você investiu pra tá e o cara, esse dinheiro não tá sendo aplicado, de certa forma. E aí eu percebi que
Eu não estava preparado, então eu teria que correr 2 vezes mais atrás para conseguir me manter. E eu fiquei nesse ciclo durante um bom tempo, assim. Um bom tempo, 2012, 1, foi quando eu entrei. E fiquei até 2016, 1, que foi o ano que eu decidi sair. E aí uma das coisas muito legais, cara, que me seguraram muito tempo na faculdade de farmácia, mesmo eu estando feliz e um pouco... E você tava trabalhando? Trabalhando, sempre trabalhei. Aonde? Quando eu entrei, eu comecei a fazer comecei a trabalhar na empresa Júnior da farmácia de FRJ, que era uma empresa nova e tudo mais. E logo em seguida eu comecei a fazer um estágio no grupo COI, que agora é Américas Oncologia Integrada. E aí, fazendo estágio de dia, trabalhando de noite, em farmácia, e fui mantendo e conciliando estágio, empresa júnior e faculdade. Eu permaneci ali até 2016. E, cara, assim, um parênteses aqui, a empresa júnior foi uma experiência absurda, assim, na minha vida. Tanto no sentido de aprendizado de negócio, de modelo de gestão, como também de aprendizado de cultura, assim, de conhecer pessoas, acessar lugares que eu, se continuasse morando em Santa Cruz, não conseguiria acessar, sabe? Cara, pra você ter noção, só um fato, assim, a primeira vez que eu andei de táxi foi aos 20 anos de idade. Eu só comecei a andar de táxi, só andei de táxi a primeira vez, porque na época eu tava saindo com uma menina, que é conhecida na empresa Júnior, que virou até minha namorada à época, e pra ela era normal andar de táxi, ela morava no Andaraí, eu morava em Santa Cruz, na primeira vez que eu peguei um táxi. Eu tive essa constatação esses dias. Aí eu falei assim, caraca, porra, primeira vez que eu andei de táxi. Um táxi do Andaraí pra Santa Cruz deve custar algo perto de meio salário mínimo. Ah, com certeza não, eu não fiz esse trajeto, né? Foi um trajeto mais curto, mas sei. Só tô fazendo um exercício de curiosidade. Mas aí, você trabalhando e tal, estudando. Isso. Continua aí. E aí, no estágio, eu fui efetivado. E eu era estagiário, trabalhava com logística no estoque dos medicamentos oncológicos. Eu fui para virar um balconista de medicamentos oncológicos. Então era basicamente um especialista de vendedor. Pesado. Liberação de medicamento oral, vendo gente saindo da QT. Cara, assim, o ambiente era bom porque os colaboradores faziam ser leve. QT, quimioterapia. QT, quimioterapia, desculpa. E assim, o ambiente se tornava leve pelas pessoas. Assim, era no INCA ou não? Não, no COI, no Clínicas Oncológicas Integradas. Mas fisicamente ficava onde? Aqui do lado do Outback da casinha, no MDX Medical Center. Sim, na Barra, nas Américas mesmo. Américas. Era do Ike aquela porra? Cara, o nome provavelmente é, né? Devia ser. Não, e o empreendimento imobiliário é isso, com certeza o prédio era dele. E aí funcionava lá, foi comprada pela Mil logo em seguida, né? Logo depois. Depois que eu fui efetivado, foi comprado pela Mil. Naquelas movimentações iniciais, à época eu tinha 19 para 20 anos, fui mandado embora. Né? E aí, ali, cara, eu tive a primeira porrada da vida. Assim. E foi engraçado. Porque nesse mesmo período, foi a época que eu tinha decidido trocar de curso. E aí eu tava numa aula na farmácia tem algumas disciplinas práticas, né? Que você faz a manipulação do medicamento. Eu tava fazendo a manipulação de uma dipirona, misturando soluções e, pô, a galera da turma em polvorosa, tirando foto, com o vidrinho da dipirona e tudo mais. Eu percebi aquilo e falei, cara, não é pra mim. Eu não quero mais estar aqui fazendo isso. Tu não vibrava com a parada, né? Não vibrava. E aí eu falei assim, hoje eu consigo bancar o que eu quero fazer, que eu já tava pesquisando por fora, faculdade e tudo mais. Eu quero fazer psicologia, eu vou correr atrás do que eu quero fazer. E aí foi o momento que eu cheguei para um amigo meu... Isso tu ficou quanto tempo lá na FRJ? 2012 e 2016. 2012 a 16, 4 anos. 4 anos. Aí eu cheguei e falei assim, falei até para um amigo que tava comigo, falei, pô, Jonas, vou meter o pé, cara. Transferência interna não era uma opção? Cara, não, porque a psicologia no fundão é integral, né? E aí como é que você trabalha? Aí depois vai falar assim, poxa, a UERJ tem o curso de psicologia à noite. Aí eu falei, beleza, aí é mais um ano pelo menos estudando pro vestibular. Mais um pro vestibular. Mais um vestibular, eu tô muito tempo parado. Na época, a UERJ estava passando por greve em cima de greve. Eu falei assim, pô, não vou me formar tão cedo. Então, assim, é um super preconceito meu. Hoje eu quebrei um pouco esse preconceito em relação à greve, que eu acho que faz parte do jogo e vambora. Isso atrasa, mas foi o que eu escolhi naquele momento, fazer assim, cara, eu vou fazer. Eu fui para Celso Lisboa fazer psicologia. Conseguia pagar a minha faculdade, conseguia ajudar minha mãe, dar o suporte que precisava. Eu falei, então vambora, vou para Celso. Ali eu comecei a fazer psicologia, continuei trabalhando. Depois dessa minha saída da... Mas você falou que teve um baque. O primeiro baque foi quando você saiu lá do MDX, Da COI. Da COI. Da COI, isso. Mas aí você já voltou a trabalhar imediatamente? Cara, então, foi uma semana que eu costumo dizer que foi uma semana que se eu não entrasse em depressão ali, eu não entrava mais. O que aconteceu? Eu tinha decidido sair da faculdade, então eu já tinha meio que largado o curso. Na semana eu fui demitido. E aí minha namorada terminou comigo à época também.
Show. Então, beleza, pô. Tudo que você tem de estrutura caiu. O urubu no chão, caiu na cabeça. isso. Mano, se chovesse Xuxa naquela época, um Pelé caía no meu colo com tranquilidade. Então, assim... Aí eu parei, respirei. Eu falei assim, cara, não dá, assim. Fiquei na merda uns 2, 3 dias, que eu acho que é o tempo... Dar o tempo do luto é muito importante pra tudo na vida. Se você teve uma perda, você pode considerar isso assim como luto. Eu falei, cara, eu vou dar esse tempo e vambora. E logo em seguida eu recebi um convite pra trabalhar numa farmácia de bairro. Aqui não, lá no Pechincha. E aí foi onde eu fiquei ali por 1 ano e meio, basicamente trabalhando com um balcão. Era balcão de comércio normal mesmo, varejo farmacêutico, público direto também. Geralmente o farmacêutico balconista ele trabalha por escala ou é horário comercial? Não, horário comercial. Ele tem um horário comercial e aí tem a folga dele. Tem geralmente a legislação hoje prevê que tenha um farmacêutico a todo tempo na farmácia, dependendo do tamanho. E aí as farmácias de grandes redes fazem, as farmácias pequenas como a que eu trabalhava, não. Entendi. Então, era uma farmácia, cara, de bairro mesmo, a estrutura. Era um balconista de manhã, um balconista à noite e o farmacêutico que trabalhava meio que no intermediário ali. Entendeu? Então foi uma experiência muito positiva. Ali eu aprendi muito, cara, muito de medicamentos. Cara, vou te falar de coração. Eu nunca fui a uma farmácia pedir alguma coisa e o farmacêutico fez... Sabe quando o cara faz assim, que não sabe o que você tá falando? Sim. Nunca aconteceu isso na minha vida, cara. Eu acho que o cara tem... Vocês devem aprender lá pra ter várias planilhas, assim, automáticas. Cara, eu preciso disso aqui. Primeiro que ele já identifica o hieróglifo do médico, né? Isso é um ponto. Deve ter essa matéria na faculdade. Só um parênteses. Isso me deixa muito puto. A letra feia? Letra feia eu acho inconcebível o cara estudar tanto pra ser tão porco E assim, na escrita. No consultório não tem mais desculpa. O cara pode digitar e só dar a rubrica dele. Vai na impressora, cara. Faz na impressora. A pediatra da minha filha faz exatamente isso. Aliás, doutora Luana, você que não escreve mal e porcamente, você que escreve no computador e imprime, quero a senhora aqui nessa cadeira pra gente conversar sobre pediatria. E aí, cara, você tava nessa farmácia de bairro. Isso. Gostou da experiência? Cara, gostei, assim, era uma experiência muito boa do ponto de vista de conhecer as pessoas e aprender muito sobre medicamento. E é muito regional, né, cara? Então, provavelmente, a velhinha que ia semanalmente lá buscar o remédio dela, você sabia, ela conhecia pelo nome. Conhecia pelo muito nome. Muito personalista, né? Cara, e assim, como eu tinha feito injetáveis lá na faculdade, aplicava vacina... Vacina não, desculpa. Aplicava medicamento na galera. Pô, a galera chegava com a coluna travada, medicamento aplicava, ia na casa das pessoas aplicar. Deixava a farmácia com o balconista, ia no... Ali na Jeremário Dantas, era na Jeremário Dantas. Tem um condomínio grande ali perto da Praça do Barro Vermelho. Não sei se você conhece ali. Conheço. Então, assim, cansei de entrar ali pra aplicar anticoncepcional nas senhoras, ia em casa de pacientes. As senhoras meu. nas senhoras. Nas senhoras, é claro, você respeitou, nas casadas. Entendi. Pensei que fosse assim, ô, meu filho, tudo bom? Vande, bota aqui no meu bumbumzinho. Não. E aí fazia todo esse trabalho, cara, assim, foi muito maneiro. Me deu uma casca, assim, de lidar com a diversidade também, de você trabalhar com uma farmácia pequena. E aí rolou uma parada muito que eu, tipo, senti costumo dizer, o capitalismo na pele, assim, que a farmácia reinava. E do lado abriu uma mega loja aquela drogaria amarela. Drogas Mil. Assim, uma mega loja, porra, grande pra caceta. E simplesmente canibalizou a loja da farmácia que eu trabalhava. E assim, foi canibalizando aos poucos, não foi um movimento, tipo assim, entrou e a loja quebrou logo em sequência. Não, eu já comecei a buscar, já estava ali no meio da faculdade de psicologia já. Eu falei assim, cara, então beleza, eu sei fazer isso, mas acho que está na hora já da transição. Então eu comecei a buscar oportunidades que me dessem esse pulo de transição, né, para esse movimento de fazer a transição. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar como assistente de coordenação do Pense, lá da Barão de Mesquita, lá da Tijuca, que era o antigo Pense da Pareto, que era o antigo Pense da Barão de Mesquita na Casinha, que foi uma das primeiras unidades do Pense. Nisso você continuava morando em Santa Cruz? Em Santa Cruz, até aí Santa Cruz. Eu fazia Santa Cruz Pechincha, Santa Cruz Pechincha, Engenho Novo. Vocês não estão entendendo. É muito longe. Tudo isso que ele tá falando é muito longe. Então, tive um ponto de privilégio aí que me ajudou bastante. Nessa época eu já estava na farmácia, eu tinha conseguido meu carro. Então isso me ajudou um pouco. Ajudava um pouco. E a gasolina não era R$8 ainda? Não era R$8, o carro tinha gás. Então, assim, facilitava muito. Pô, era R$2 o gás, ou menos, um e pouco. E aí, o que eu fazia? Eu saía da farmácia 3 horas e minha aula começava às 6 horas no Engenho Novo. Vai falando que eu vou pegar um café pra gente. Vai lá. Quer? Aceito. Saía,
E eu ia pegar pegava o carro, parava na rua da faculdade ali, no Engenho Novo, deitava no banco de trás do carro e dormia até a hora da aula. Esse era o mote assim que me ajudou a sobreviver nesse período de faculdade. E aí quando eu migrei para o Pense, né, eu comecei a trabalhar como assistente de coordenação e ali eu comecei a ter meu primeiro contato firme com a educação. Assim. Foi uma virada de chave, saía da carreira de farmácia para trabalhar com educação. E ali eu aprendi muito a lidar com um público diferente do que eu estava acostumado a lidar, porque a gente está falando de Tijuca, né? A gente não está falando de zona norte, de certa forma, né? Mas é um público muito mais seletivo. Os professores também que lá estavam eram os professores de referência da rede. Então, atender todos esses clientes era um desafio para mim, que estava chegando agora. Isso foi que ano? 2017. 2017. E aí, esse foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E aí, meu trabalho foi muito bem avaliado ali no Pense. E logo em seguida eu fui convidado para integrar o time do... Valeu, obrigado. Botei o torrão de açúcar. Ah, valeu, obrigado. O time do QG do Enem, que era um curso técnico online, que tinha aqui no Rio. Era de Recife, mas estava baseado aqui no Rio de Janeiro. E ali eu comecei a aprender um pouco, continuei trabalhando com educação, mas num viés muito mais pedagógico, né? E aí fiquei ali no QG durante 2 anos, desenvolvi alguns projetos muito legais, como aulões de final de ano, na Bolsa de Valores, aulão, correção de gabarito do Enem, lá no Jornal o Globo, o podcast que tinha lá no QG. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, e em paralelo eu levava com a faculdade de psicologia. Aí você estava mais ou menos qual período disso aí? Segundo, terceiro? Caminhando para metade ali, entre quarto e quinto. Psicologia são 10 períodos. Então já estava já naquele movimento de, assim, tô chegando onde eu quero, mas eu tinha um objetivo claro de trabalhar com RH. E deixa eu te falar, aí você se realizou na faculdade de psicologia? Não? Sim. Aquele sentimento, se você Porque botar... você não tava com tesão na farmácia. Não tava. Eu tava com muito mais tesão na empresa júnior, por exemplo, que era trabalho, do que na faculdade. Sim. Então, o que rolava? Eu fiz um movimento de... Na psicologia eu consegui me encontrar maneiro, assim, cara, legal. E aí eu falei assim, cara, beleza, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. De estudar psicologia, e eu vou até o final e eu vou trabalhar com essa porra. E aí, com isso, eu fiquei no QG até 2020. Foi quando eu fiz a migração para trabalhar de fato com o que eu queria. Porque quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha um desenho muito claro. Eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com RH, trabalhar com psicologia, sendo um CLT, que eu acho que é importante ter esses benefícios e me calçar para ter uma aposentadoria lá na frente. Mas eu quero clinicar, eu quero atender as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Por mais que isso seja super assistencialista, ouvido de falar, né? Assim, eu tinha um sonho de clinicar. Eu queria... fazer. Não, é super assim, talvez uma coisa de super-herói, assim, né? De precisar ajudar as pessoas. Ah, cara, isso é senso de missão, isso tá dentro da Sim. gente. Então, Eu sempre, cara, tive a necessidade de falar assim, sabe? Quer me matar, meu irmão? Me bota, sei lá, um voo de 8 horas. Que você olha pro lado e tu fala, pô, essa pessoa não tá muito afim de conversar. Cara, eu prefiro dormir. Justo. Entendeu? Porque eu gosto muito de falar, cara. Eu gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de conhecer histórias, eu gosto muito... Eu nunca... Como eu falei aqui, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tivesse feito farmácia. Sim. Então, assim, eu quero saber mais, cara. E não é clichê, brother. Eu acredito muito que conhecimento não ocupa espaço. De fato. Então, assim, Heitor, cansa muito. Sim, gente, cansa. Não é um cansaço físico, né? É um cansaço mental de você ficar absorvendo informação e tudo mais. Mas, cara, desculpa aí, gente. Me dá tesão, pô. Eu quero muito saber. Eu quero saber... Você não tem filhos ainda? Ainda não, tô na tentativa. Alô, amor. Hoje tem! Pô, estou fazendo, inclusive, 5 anos de namoro, cara. Só que a gente começou a namorar. Rapaz. Então hoje tem mesmo. Pô, até, exatamente. Tem tá nessa que ter. missão aí do... Então, assim, eu tenho muito tesão. Eu respeito muito o cara que fala assim, porra, eu mudei de carreira, mudei de área, porque eu não sinto mais, eu não gosto mais do que eu fazia. É isso. Mano, vai fundo. Sempre com aquela cabeça de trabalho não tem que ser bom. Sim. Né? Trabalho não tem que ser bom. Se ele for bom, é bônus. Mas ele não precisa ser bom. Se não seria trabalho, seria diversão.
Correto. É. Você ganhar por se divertir, né? Exatamente. E, enfim, mas voltando. Aí você saiu do QG. Isso é do QG. Aí eu fui pro Elite, né? Integrei e fui trabalhar. Porque assim, voltando à meta, né? Eu tinha uma meta de trabalhar com RH, desenho ideal, assim, o cenário ideal. Trabalhar com RH e clinicar. Beleza. Conseguiu clinicar? Clínico hoje. Tenho já meus pacientes. Trabalho com foco para uma clínica, trabalhar com uma clínica racializada. Se quiser, depois eu posso explicar um pouco como seria isso, claro, né? Mas, cara, hoje eu me vejo extremamente satisfeito, assim, com o meu trabalho, com a minha carreira profissional, com onde eu estou hoje. Isso quer dizer que eu estou contente e quero parar aqui? Não, quero mais. Um amigo meu, outro dia eu botei assim e falei, caraca, eu tô muito satisfeito. E aí, galera, gostaram? Aí um amigo meu respondeu assim, a pior coisa que você pode falar pra alguém é, ficou muito bom. Sim. Pra aquele cara ficar incomodado. Então, assim, quando você chegou aqui, lembra que eu te falei? O que eu tava fazendo quando você chegou aqui? Ajustando as luzes, fazendo automação aqui, gente. Então, assim, eu vou fazer a automação disso aqui, eu vou falar... eu não vou falar, ok, Google, ligar as luzes. Mano, eu tenho uma parada assim. E depois também eu vou criar um programinha pro programa que tá filmando a gente ali, que é o OBS, pra ele focar a câmera em você quando ele se ligar que o barulho tá vindo daí. Aí. E quando isso tiver feito, eu não vou estar satisfeito, eu vou fazer outra coisa, eu vou inventar. Claro. Porque assim, é esse negócio de tô no Google buscando a solução e começar a ficar puto e tal, não sei o que. Cara, meu irmão, quando eu consigo realizar, me dá um negócio que parece muito um orgasmo. Parece muito. Cara, tem uma parada comportamental que não sei se você já viu, tem um livro, eu não vou conseguir falar o nome do cara porque o nome é muito complexo, mas ele fala sobre o estado de flow, que é basicamente um pouco disso, de você definir desafios de nível ótimo, sabe qual é? Pra você se manter motivado em alguma atividade. Porque assim, se você fizer um desafio muito fácil, você vai banalizar. É a mesma lógica do videogame. Tipo assim, você começa a jogar FIFA, por exemplo. No Easy, tu vai gostar, porque tu tá pegando o jogo. Aí depois tu vai ficar meio tipo assim, perde a graça. Aí tu vai subindo o nível e vai aumentando. Mas se você coloca uma parada muito hard, muito difícil, você não vai conseguir acompanhar. Então tu fica meio na merda. Fala assim, precisa, pra você se manter motivado, um desafio de nível ótimo. Isso vale pra conseguir reproduzir habilidades de repetição muito. Pra estudo, isso ajuda muito. Se tu pegar um exercício muito fácil, tu vai banalizar, tu vai achar que tu domina. Se tu botar muito difícil, tu não vai conseguir bater. O próximo desafio, provavelmente, quando esse episódio ao ar já vai ter acontecido, é fazer isso ao vivo. Maneiro. Cara, eu tive ontem uma gravação com um cara aqui, aí eu sempre peço, calma, não vou dar spoiler. No final sempre tem uma frase, uma pergunta, e ele falou assim, te dar um feedback? Eu falei, óbvio, cara. Nunca ninguém tinha dado feedback. Sim. Todo mundo era assim, tá muito bonito, tá muito legal, tá muito divertido. Isso não é feedback, né? Isso é só tapinha nas costas. Justo. Chalas 5. Aí ele falou, cara, por que você não faz ao vivo? Aí eu, cara, eu tenho medo de dar alguma... Tem alguém aqui no estúdio? Não. Fala pra audiência aí. Não tem. Não tem ninguém. Não tem. Somos nós dois. Sim. Seres animados, só nós dois. Correto. Então, assim, eu tenho medo de dar errado. Ele falou, maluco, pô. Vai, irmão. Vai. Ao invés de tu apertar gravar, aperta ao vivo aí. Faz isso. Tem uma frase aí pra você que é de marinha, a coragem acompanha os audazes. Né? A sorte. Errei, né? Então foi mal, desculpa. A sorte acompanha os audazes. Por isso que eu não fui militar, tá vendo? Mas, não, só fazer uma justiça, essa frase é do Alexandre o Grande. Olha. Ele era grego. Sim. E ele fala fortuna, audácia e sector. E fortuna pode ser coragem, pode ser sorte. Fortuna tinha um conceito... É genérico, né? Um conceito por trás, na verdade. É um conceito muito maior do que só sorte. Entendi. Sorte pra gente hoje, sorte é casualidade, né? Correto. Você não controla. O grego controlava a sorte. Maneiro. Entendeu? Perspectiva foda, inclusive. E isso só se perdeu com os latinos. Aí com os latinos, fortuna virou dinheiro. Entendi. E não sorte. Entendi. E não coragem. E não estava mais relacionado a algo que você está fazendo. Você não era mais ativo, você era passivo. Você simplesmente merecia. Tava aí ao olhar. Pô, mas isso é uma herança colonial, se tu parar pra pensar, né? O quê? Não, essa relação com a sorte. Porque assim, pensa, o teu destino não tá mais na tua mão, tá na mão de terceiros que acabam decidindo por você. Sim, mas tem... Uma perspectiva histórica, assim, sabe? Tipo, que coloca nesse canto. Faz sentido ou não?
Faz muito. Faz sentido. E eu acho que tem tudo a ver, assim, herança colonial, e aí, da onde, quem nos colonizou, etc. Sim, sim. Esse ponto faz muito sentido, várias coisas, inclusive, ter católicos, ter Sou religião. já, cara, eu fui coroinha durante 10 anos, inclusive. Ah, pode crer. Você já contou essa história lá no grupo. O Brasil, não sei se você sabe que o Brasil é o único país que bota o santo de castigo, né? Sabe, já ouviu falar botar o santo debaixo no copo d'água de cabeça Santo pra Antônio, baixo? claro. Não Inclusive, só vou o Santo contar Antônio, um né? segredo aqui, tá? O Santo Antônio, quando eu comecei a namorar, o Santo Antônio lá na casa da minha esposa, da minha namorada na época, ficava de cabeça pra baixo. Eu casei e ele continua de cabeça pra baixo. Eu não sei qual é a lógica, mas ele Eu ainda acho que segue tua de cabeça. sogra não... Tua sogra gosta de tu, cara? Não, minha sogra me ama. Pô. Minha Te sogra me ama? me ama. Então, olha lá, então... Talvez, Qual é o né? nome dela? Um beijo, minha sogra, Dona Márcia. Dona Márcia, desvira esse Santo Antônio aí, pelo amor de Não, Deus. mas era minha esposa que deixava o santo de cabeça pra baixo. Então, pô, fala pra tua esposa Eu desvirar. falei, já tá com o pé inchado já o Santo Antônio, porra. Tanto tempo de cabeça pra baixo. E aí o Brasil é um dos únicos lugares que se coloca o santo de castigo, né? Sim. Um dos únicos países católicos. Então, se não me engano, é o único. Então, assim, Sim. a gente desafia até o divino, cara. Olha que doideira, irmão. É muita ousadia. Então, isso é uma parada bizarra, que é a nossa herança mega católica. E a outra coisa, também que é uma herança ibérica total, que é a parada do clientelismo, né? Então, assim, da gente sempre fazer algo pedindo alguma coisa. Tu vê, né? Eu te chamei aqui, até agora, só teve uma pessoa que pediu algo em troca aqui. Uhum. Eu já tenho aí algumas dezenas Sim. de gravações. Só teve uma pessoa que falou assim: ah, não, eu vou, mas eu quero não sei o quê. E aí eu desconvidei. Uhum. Todo mundo que tá vindo aqui não tem essa parada de clientelismo, né? Porque as pessoas acabam... Mas isso tá incrustado na sociedade, Claro, irmão. demais. Tá incrustado na sociedade. E É. isso é herança ibérica, É isso. infelizmente. É o que os nossos pais chamariam de lei de Gerson, né? É tentar ganhar vantagem ali sempre que possível e se não tiver vantagem pra mim, Pensei eu que não tu ia entro. falar da lei de Gil. Quase que eu... Não. Não, Ele vai falar da lei de Gil. Não, lei de Gil não! Não, se você não sabe o que é lei de Gil, bota no Google. dá você um vai Google saber. aí, dá um Google. Dá um Essa é Google, vale a pena. sensacional. Aspas fortíssimas, inclusive. E meme 20 Pô, anos atrás, pô. sim, Meme sim. antes de existir o nome Um meme. meme, verdade, verdade. Caralho, onde é que a gente parou? Cara, eu sou... Você tava no Andaraí pegando um táxi que eu... Não, mas já foi. Eu tava no Elite, né? Entrando no Elite. Você tava entrando no Elite. Isso. E aí, nessa época, o Elite Pense já era uma coisa só? Já, foi isso. Essa transição rolou em 2014, né? A Eu compra saí em em 13. 2000, não, desculpa. 13, em 13 e 14 foi Eu a saí em criação do 13. Eleva e aí juntou-se as duas marcas, Aham. né? E aí, quando eu entrei no Elite, eu entrei pra ocupar uma caixa lá que era de RH docente, né? Ou seja, eu tinha todo esse background de relacionamento com o professor, então isso me deu uma credenciada pra entrar numa caixa que era de RH voltado para os cargos pedagógicos. Então hoje o meu trabalho basicamente consiste em tocar essa operação de RH com as unidades que ficam fora do Rio de Janeiro. Hoje o Elite ele é uma marca nacional. Sim. Nós temos unidades no Rio, que é o... Sabe quantos estados, tá? Bom, vou falar pra você. São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiânia, que é Goiás no caso, né? Fica em Goiânia a unidade, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul, não. Rio Grande do Sul ainda não. Tá. Cara, eu vi... O Elite se transformou num colosso da minha saída. Eu saio do Elite mais de 2013 pra trabalhar com engenharia de fato. Sim. Se transformou num colosso, cara. Hoje nós somos a maior rede de educação básica do Brasil. Muito. E assim, com folga, são 38 mil alunos no nosso guarda-chuva. Eu saí de lá com 12 mil. Exatamente. E já era uma porrada, assim. Do- É um número expressivo. 12 é um mil número era expressivo. um número bizarro já. Cara, pensa assim, você pensar... É porque a gente fala muito, né? Assim, eu tenho muito orgulho, assim. Eu confesso que eu tenho minha ressalva com quem é... Quem tem espaço, né? Cadelinha de empresa, né? Que fala que veste camisa, cacete. Mas, cara, dá um orgulho danado de trabalhar numa maior empresa. A missão que é ainda é referência. transformar vidas através da educação? Transformar vidas por meio da educação. Através. É. O através Não, dava então, merda. o através que dá merda. Então, hoje é por meio, né? Então, meio? Por meio da educação. Então, não, mas na minha época era através. É através. Sim, e foi uma herança que deu, inclusive na entrada, se eu não me engano, Aham. do Elite, que rolou essa discussão da mudança e tal. Mas ainda assim, hoje a gente ainda tem esse mote. E é uma coisa que me move muito. Porque assim, hoje trabalhando no Elite, eu tive a possibilidade de virar professor. Então hoje eu também sou professor, trabalho com habilidades socioemocionais, com alunos do Fundamental 2. E cara, Que maneiro, tá sendo uma experiência, porra,
absurda. Absurda, Heitor, de verdade. Eu consegui chegar pra um garoto, uma menina de 13, 14 anos, e falar que ele tem um espaço seguro pra ele falar o que ele sente entre a aula de matemática e a aula de português, é sensacional, pô. O aluno de nono ano, eu trabalho na unidade de São Pena. Lá a gente tem o nono forte. Essa nomenclatura que existia ainda na época. Então, assim, é uma galera que tá focada pra ter... Nono forte é o nono ano que não é o militar. Isso. Lá tem o nono ano militar e nono ano forte. Exato. Eles seria o nono ano regular, mas eles têm um foco pra concurso. Assim. É uma galera que tem um objetivo, eles vivem numa pressão forte, assim, sabe? Às vezes no Elite, e você, conviveu essa realidade, na Sans Pena... Eu fui cria, cara. Exatamente. Eu fui aluno e fui professor lá. Eu vi até um papo aqui que você já teve, que a educação, às vezes, é a aposta da família. E no Elite a gente depara muito com essa realidade. É um investimento. Ou o moleque vira jogador de futebol, né? Isso é muito comum em famílias do subúrbio, né? Em bairros pobres, é aquilo. Ou o moleque vira jogador de futebol, ou o moleque ele vai estudar para passar no concurso e virar militar. E assim, só tem essas duas possibilidades. Diga. Pra você eu posso dar esse spoiler, quando esse episódio sair, a pessoa já vai ter visto. Essa semana eu gravei com o secretário municipal de desenvolvimento econômico da município do Rio. Quem é o... Thiago Dias. Ah, tá. Fez Colégio Militar. Tá vindo um programa aí. E assim, pra estourar, programa da prefeitura, pra formar programadores. Top. Que vai estourar. E assim, muito focado, irmão. Aluno de escola só pode ter... são pré-requisitos. E dentro do pré-requisito ainda vai ter... Então, pré-requisito. Escola pública full. Né? Fundamental e médio. Tá, isso que eu ia perguntar. Se era pública municipal, pública federal, vale tudo. Vale tudo, pública. Certo. Então, você já pega. Número 2, em áreas que são sensíveis de áreas renda. Vulneráveis, né? Sim. Áreas vulneráveis. E aí vão ter vagas separadas para pessoas trans, LGBT. Garantir o eixo de diversidade ali, né? Vai ter diversidade total. Negros, mulheres. Isso acho que é 15 ou 20% das vagas. Sensacional. Sensacional. Já gravei 5 programas essa semana, então tranquilo. vai me perdoar porque eu não sei o número de cabeça. E aí, dentro desse grupo, vai ter uma... É porque assim, pra ter programa... Tu programa alguma coisa? Nada. Sou uma bolha. Programação tem que ter um pouquinho de algo... Tem que ter uma... Cara, não precisa ser gênio da matemática, não. Sim. Mas o raciocínio lógico... O raciocínio matemático ali por trás. Não né? é matemática, é lógico. É lógico diferente. É lógico. programação, né? Sim. É isso, pá. Passo 1, 2, 3, 4. Por exemplo, você imagina que um cozinheiro, por exemplo, pra você... Na tua cabeça, um cozinheiro tem raciocínio matemático? Cozinheiro? Tem, pô. Pra caralho. Não. Então, é porque talvez você esteja eu tô seguindo uma linha diferente, né? Talvez. Você tá seguindo uma linha diferente. Mas assim, o cozinheiro, ele tem um raciocínio lógico, porque ele sabe que ele precisa fazer passos 1, 2, 3, 4, fazer 5, processos pra chegar a um objetivo. numa sequência lógica. Certo, correto. Entendeu? Ele sabe que se ele botar o 7 o 6 na frente do 4, vai dar errado. Sim. Então ele tem que seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, nessa perspectiva eu consegui entender. Entendeu? Eu tava mais pra perspectiva do ponto, tipo, das quantidades e tal. Não, e tem tal. zero. Sim. Isso em programação tem zero. Porque esse é o produto da programação. Entendi. Por que você não precisa pensar em quantidade de programação? Porque o computador vai fazer para você. Sim. O que você precisa é dizer pro computador, porque assim, se você falar pro computador, vista a calça, ele provavelmente vai vestir do avesso e ao contrário. Entendi. Então, você tem que dizer para ele, primeiro, verifique se a calça não está do avesso. Passo 2, verifique se o zíper está para frente. Passo 3, coloque a perna esquerda ou direita. Sim. Coloque a outra perna. Então, assim, é só uma sequência lógica. Entendi. E aí o produto final você está vestido com a calça. Entendeu? Entendi. Então, assim, e aí depois desse crivo feito de escolas públicas e tudo mais, pessoas em estado de vulnerabilidade, aí vai ter só um crivo assim. Cara, você tem raciocínio lógico? Porque senão, são 440 horas de curso. É bastante coisa. E o ideal é que existe um ranqueamento. Olha, esse aqui tem mais predisposição para o raciocínio lógico. Tem mais aptidão, né? Mais aptidão. Então, meu irmão, não é escola formal. Não é, a gente não está falando de ensino formal. Sim. A gente está falando de um curso livre.
né, da prefeitura. Na verdade, é patrocinado pela prefeitura, né? Os cursos que vão dar vão ser vários cursos diferentes. Vão ser 9 empresas diferentes dando. Maneiro. E aí eu acho que... A gente consegue romper essa lógica, né? A gente consegue romper essa lógica. Isso. Então, irmão... Só pra te dar um spoiler, Sim. assiste a esse episódio. Com certeza. Fica aí o convite, inclusive, tá? Vocês também, se você não viu, esse episódio já está lançado com o Thiago Dias. Verifica lá. Eles têm dois programas fodas. Uma que você não... Nem passa pela tua cabeça, porque não tá dentro do teu convívio, que é o LICIN, Licenciamento Integrado, que é para acelerar a aprovação de projetos de moradia. Mas é mais galera do mercado imobiliário. E o outro é o Programa 2 do Rio de Janeiro. Irado. Que é esse programa que eu acho que vai dar um resultado bizarro, assim. Vai mudar a cara do Rio de Janeiro. Não, é um trabalho de longo prazo, né? Sabe qual é a média? A média de salário num programador do Rio de Janeiro? R$3.600. Trabalhando no Rio ou trabalhando fora? Não, trabalhando no Rio. Maneiro. Imagina essa pessoa que está nesse estado de vulnerabilidade, etc, ganhando R$3.600. É isso. Depois de um curso de 440 horas, que é mais ou menos 8 meses. Sim. Não, é bizarro. Você muda a perspectiva. Muda. Deixa eu falar. A gente tá falando aqui de dar base pra uma galera que vai estar exercitando daqui a 5, 10 anos uma profissão que a gente nem conhece ainda. Porque rola um papo de profissões de futuro, né? Assim, quando eu trabalhava na Elite, não existia a profissão de podcaster. É isso. Exatamente. Talvez existisse, mas... O formato é antigo, mas era uma realidade muito distante do Brasil. Muito. Olha só, essa quantidade, por exemplo, de câmeras que eu acabei de colocar aqui, não tem como... eu não teria como comprar essa quantidade de câmeras dessa qualidade na época. Óbvio. Não o acesso mudou, né? Cara, meu irmão. Sim. Isso é mágico. É isso. Mágico. Mas vamos continuar. E você foi pro Elite e aí você tem um espaço seguro pra falar com os moleques do Nono Forte de Santos Penha. É isso. E hoje, cara, trabalhar essas habilidades socioemocionais é um produto que é do Eleva, né? Uma solução educacional que é o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que assim, é fenomenal, assim. Ele tem um trabalho que faz, né, nas escolas do grupo, né, do grupo Eleva, mas também fornece para outras escolas. Então tem escolas que não são do Eleva que tem o LIVE, que é uma ferramenta para trabalhar habilidades socioemocionais. Hoje a gente está falando de ponto de ensino, Elite, ponto de ensino, PH. Cara, aqui no Rio, porque hoje houve uma transação recente, né, da compra da Saber pela Eleva, e aí essas escolas que eram do hall da Saber entraram também para ser com a gente, né? Então tá todo mundo agora no mesmo balaio. Então aqui no Rio, mais forte, PH, Elite, Pense, o Ângulo, mas acho que o Ângulo aqui do Rio não pegou. É alguns ângulos, né? Porque tem algumas dissidências lá no Ângulo. E Brasil afora também, assim, a gente conseguiu, o Eleva conseguiu um alcance absurdo, assim. Não tá em todos os estados ainda, mas assim, você olha o mapa de ver onde está, é assustador, assim. Na unidade de escolas de excelência, né? Que é que eu atuo. Que são 3 unidades. Tudo que é fora do Rio é teu. Não. Dentro do Elite. Do Elite, sim. Elite. Do Elite, sim. Porque acontece, hoje a gente tem... Ele tá viajando muito. Semana que vem eu vou pra Piracicaba, pra uma unidade recém adquirida nossa. Fazer esses processos de integração, né? Porque a gente leva a nossa forma de trabalhar e sempre respeitando muito o que já era a história da escola. Porque a escola é a gente, né, cara? Tem algumas coisas que não dá pra abrir mão. Sim, algumas coisas da Elite que não dá pra abrir mão, porque o Elite é o Elite, e aí eu converso com muita gente lá ainda e tal. O Elite continua sendo muito parecido com o que era da minha época. E o Elite só é o Elite porque ele tem determinadas coisinhas ali. Exato. Determinadas... Nono Forte, por exemplo. Nono Forte, Nono Militar, essas coisas. Ainda existe a rinha dos ex-militares com os pedagogos ou não? Cara, não, hoje menos. Hoje a gente tem um... Na minha época, essa era a rinha. Não, hoje a gente consegue dividir. Hoje, o Elite ele tem um viés muito forte, né? E assim, as caixas são bem definidas e bem desenhadas, então isso facilita não ter esse tipo de embate. Né? Mas era a piada que a gente... dores do crescimento, né? Dores do crescimento total. A piada que a gente tinha que fazer, entendeu? Sim, tipo, tinha que fazer, não tinha como não fazer, entendeu? Sim. Tinha 2 facções, essas facções brigavam entre si. Cara, me conta um pouquinho aí dessa galera que você tá clinicando. Conta essa história, como é que você tá... Foi pós-pandemia e aí telemedicina, não sei, teleatendido ou não? Atendimento online, né? Ou teleatendimento, né? Poderia ser considerado mas também. Isso foi pós? Foi ao longo da pandemia. Aconteceu. Eu formei em 2021.1, né? E aí consegui ali de fato, no finalzinho já da pandemia, mas final é forte, né?
Mas assim, naquela parte reta final da pandemia. Irmão, acho que o mundo nunca vai ver o final da pandemia. Eu também tenho essa teoria também, né? Que sempre vai aparecer surgir alguma coisa nova. E a gente agora vai estar muito mais policiado. Tu viu agora varíola, irmão? Na Europa? Verdade. Deus me livre, varíola. Varíola foi erradicada em 1977. Ou não, né? Então. E aí? Peraí. A gente... Então, em 2021, eu formo. Consigo ali registrar um CRP ali por volta de outubro. E aí eu começo a clinicar. E assim, é aquele papo de botar a banquinha, botar a banca na porta e esperar os clientes virem, assim. Abrir um Instagram profissional, que aí devido às atividades do CLT Fala eu não arroba consigo... aí. @vandinei.pc. Me segue lá, tá? Por favor. É importante. E aí eu movimento menos do que eu gostaria, mas é uma fonte ali legal de reflexões. Isso, esse é o de respeito. Você está numa produtora. E tá falando isso, não dá. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre. E aí, dentro desse cenário, eu comecei a buscar alguns projetos. Porque assim, desde quando eu comecei a escrever o meu TCC, eu pensava em ter dois caminhos. Coisas que eu gostaria de fazer com a minha formação. Eu queria devolver um pouco do que foi investido em mim para a sociedade. Era uma missão mesmo minha de vida. Eu queria fazer uma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. E ajudar do ponto de vista financeiro mesmo. E também queria fazer uma coisa enviesada ou com um olhar mais atencioso, mais carinhoso para a população preta. Isso era um desejo muito claro. Tanto é que o meu TCC foi sobre as consequências psicológicas do racismo na população preta. Então, assim, os manejos possíveis ali dentro disso. Então, quando eu comecei a clinicar, eu busquei lugares que eu poderia ter esses dois vieses, assim, de conseguir botar isso em prática. E eu consegui. Hoje eu faço parte de um projeto, que é o Para Preto PC, que basicamente consiste em ser um lugar de encontro entre profissionais negros, psicólogos, né, profissionais de saúde mental negros, psicólogos e psiquiatras negros, com pessoas em local de vulnerabilidade que buscam esse atendimento psicológico e não conseguem por não ter grana. Então hoje, sei lá, dos meus 20 pacientes que eu atendo no todo, 12 são mais ou menos por esse projeto. E aí esse projeto é gratuito? Gratuito. A gente paga uma taxa de manutenção para manter, né, para as pessoas que fazem esses matches entre psicólogos. Mas nem se compara a uma... Não é uma plataforma. Por exemplo, eu atuo em duas plataformas. No Pra Preto PC e na plataforma Psicologia Viva. Aí na Psicologia Viva eu pago uma mensalidade pela manutenção e atendo muitos planos de saúde. E às vezes nesses planos de saúde eu acabo ganhando menos às vezes do que nos atendimentos sociais que eu faço pelo Pra Preto PC. E aí acabou que você tá fazendo as duas coisas que você queria lá quando você se formou, você tá fazendo uma, né? Que você tá devolvendo financeiramente. Sim. E ao mesmo tempo tá ajudando a população preta. É isso. Por isso que eu falo assim, hoje eu me encontro muito satisfeito com o lugar que eu tô. Não que eu queira parar por aqui. Eu acho que a gente não pode ter essa perspectiva. Sempre tem que ter o degrau onde a gente quer chegar. E isso nas duas instâncias, sabe? Eu acho que hoje eu faço um bom trabalho como psicólogo, mas eu acho que eu posso sim melhorar esse trabalho. Isso vem com estudo, uma formação, uma pós, uma especialização, que seja. Então acho que esse é meu objetivo aí pro futuro, para as próximas etapas assim da minha vida, é trabalhar nessa construção. E trabalhar com essa clínica, com o povo preto, assim, um olhar especial é muito forte para mim, porque, cara, eu acredito que a população preta ela tem demandas que não são, às vezes, enxergadas totalmente pela branquitude. E aí até se tiver algum termo que não bata bem, pode ficar à vontade também, mas é muito mais para explicar. Não vou falar sobre política. mas é exatamente sobre isso, assim, porque não tem essa perspectiva. Só para claro. não ficar no ar, iniciativas privadas do ponto de vista de eu quero fazer XPTO, eu sou totalmente a favor. Eu sou um libertário. Justo. E eu acho que você tem que fazer aquilo que... O meu problema é quando isso se torna política pública. Entendeu? Então, você é contra fazer determinada ação afirmativa, direcionada... Sim, sou contra. Entendeu? Existe, sim, uma questão social. Isso é inegável. E a gente você falou, viver é político? Viver é político. Viver é político. Eu entendo.
o ponto de vista. Tenho certeza absoluta que a nossa visão de vida, a visão de mundo é diametralmente oposta. Sim, nesse tema com certeza. Nesse tema, com Sim, certeza. sim. Mas eu acho que as medidas privadas, do tipo assim, vamos organizar uma galera aqui e vamos fazer isso, isso e isso pra população, isso, isso e isso. Mano, sou completamente a favor. Sou 100% a favor. Mas você tava falando que, do ponto de vista... Conclui isso aí. Do ponto de vista técnico até, né? Assim, pra mim é muito importante porque não tem esse conhecimento. Cara, dificilmente o cara que não sofreu racismo, ele vai conseguir entender alguém que sofreu racismo e as marcas que isso deixa. Por mais que a gente esteja falando de uma realidade muito subjetiva aqui, em alguns casos até física, né? As marcas, o manejo, ele é completamente diferente. E isso não é falado na academia. Isso não é falado na faculdade. Na faculdade você fala sobre o ser humano com uma forma geral. E assim, aí você estuda de uma forma geral, dentro de um mito, talvez, que todos os seres humanos tenham, não que sejam iguais, mas que tenham as mesmas bases. Só que, olha, cara, se eu tenho uma desvantagem, né, social, porque hoje, né, é inegável dizer que se falar assim, não, todo mundo é igual perante a sociedade. Não é. Né? Fato que não é. Exatamente. A gente concorda com Sim, isso. até que tá e eu acho muito difícil de alguém discordar disso. Sim. Tem que ser cego pra discordar. Uhum. A gente só não concorda na solução. Sim, a solução, claro. Perfeito. E assim, essas marcas que geram, né, essas desigualdades, essas diferenças de trato, de relevância e tudo mais, isso causa marcas psicológicas nas pessoas. Até que se você olhar hoje, são dados, que eu usei até lá no TCC à época. Cara, hoje a população que mais comete suicídio, o recorte da população, é a população negra. São homens negros os que mais se matam no Brasil. Cara, isso deve servir de luz de alerta pra gente. Aí você pode fazer uma relação muito, muito básica. Falar assim, ó, claro, pô, se pretos e pardos são a maioria do Brasil, é naturalmente que essas pessoas vão morrer mais. Mas será que é só isso? Provavelmente não. Exatamente. Se você pega um país que tem mais tempo de negros numa subposição, porque o negro não era nem humano, mais tempo como escravizado do que como negro liberto, isso já é uma questão. Por reflexão, pensa comigo. A gente, 13 de maio passou, né? 13 de maio de 88, Lei Áurea e tudo mais. Cara, de 1888 pra cá, a gente tem... Sou ruim de matemática pra cacete. 134. 134 anos pra ser mais preciso. Levando que a média de idade ali variou um pouco, a gente tem o quê? Umas 4 gerações? Né? 4, 5 gerações? 4, 5. Então, assim, eu tô afirmando com isso que meu pentavô, digamos assim, né? Nem existe esse termo, né? Tetra. Meu tetravô. Provavelmente foi um negro liberto. Ou um negro escravo. E aí, eu duvido muito... E aí, por exemplo, eu não sei qual é a sua raiz étnica, não sei se tem negros na sua família, mas assim, provavelmente a gente não estaria nessa posição se a gente estivesse lá atrás. E assim, existe todo um rescaldo histórico que vai ser perpetuado nas nossas famílias. E é na gente como sociedade. A forma como a sociedade opera. Entendeu? Eu acho que esse cenário, ele carece sim e isso vai marcando as pessoas. É esse cuidado que eu tento ter na minha clínica. Poxa, as pessoas que eu atendo, o maior problema é o problema de autoestima. Por quê? Cara, pô, as meninas lindas, os caras lindos, eles não conseguem se enxergar bonito. Porque não tem um reforço positivo. Ninguém nunca disse pra ele assim, cara, você é muito bonito. Não, pô, seu cabelo é ruim. Tu tem um beiço de nós todos. Tu é um beiçudo. Tu é um narigudo. Cara, isso marca, isso tolhe. Por mais que ali não estoure, não arrebente, lá na frente arrebenta. Esse cara vai tender a sofrer. Se esse cara é constantemente perseguido pela polícia, ele vai criar uma raiva nele porque ele não consegue canalizar. Pô, se um policial me persegue, já aconteceu algumas vezes, pô, com quem eu vou brigar? Eu não vou brigar com o policial. Chama a polícia. Vou chamar a polícia pra brigar com a polícia? Cara, contar só um parênteses aqui. Viajei a Porto Alegre, meu cunhado mora em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, tudo bem, eu sei que é um belo lugar pra se falar sobre Fala na audiência aí, gaúcha, porra. Um beijo pros gaúchos, que não são racistas, inclusive. Mas eu explico por que isso. Estava andando no centro de Porto Alegre, resolvi comprar uma água. Entrei num bar, numa birosca, e peguei a garrafa de água na geladeira, como é de costume, e botei na bancada. Perguntei assim, amigo, boa tarde, tudo bem? Quanto fica a água? O cara estava sentado olhando para mim, ele olhou dentro da minha cara e não me respondeu. Opa, amigo, tudo bem? Quanto fica a água? Não respondeu. Peguei o dinheiro, R$10, botei na bancada, ele pegou o dinheiro,
fez o troco, me devolveu e não falou comigo. Eu Caralho. peguei a água e fui embora. Falei, Caralho. E tipo assim, isso aconteceu e o racismo é uma foda, né? Eu até postei isso no meu Instagram lá profissional essa semana. Tem um antropólogo brasileiro, ele não é brasileiro, né? Ele é do Zaire, se eu não me engano, e foi radicado aqui no Brasil, chamado Canguele Muganga. Ele fala que no Brasil o racismo é o crime perfeito. Porque o primeiro movimento que você faz é questionar o negro se de fato houve racismo. Um exemplo claro agora no jogo do Corinthians e do Inter. Que o maluco lá português chamou o Edenilson de macaco e todo mundo foi em cima assim, pô, rolou mesmo? Chamaram ele de macaco? Pô, tem certeza? Cara, não precisa, pô. O maluco me chamou de macaco. O cara não falou comigo. O cara ele olhou na minha cara e não falou comigo. Por quê? Não sei. Não é explícito. Como é que eu vou comprovar? Chamar o cara da brigada militar do Rio Grande do Sul e falar assim, olha, o amigo ali não falou comigo. O cara vai rir na minha cara. Sim. E não contente, falei, beleza. Então eu falei, cara, mas aqui, primeiro dia que eu tava lá, eu falei, pô, foi um episódio... Cara, eu acho que tá sem água. Foi um episódio isolado e tudo mais, beleza. Tomara que você não queira café, cara. Não, tá tranquilo. Fui a Gramado. Passei um final de semana ótimo em Gramado, um belíssimo lugar. Mas as observações, né? Que é outro problema também que rola muito no racismo, que é a questão do olhar. Meio que olhos que condena real, assim. E andando na rua, sentir o olhar das pessoas meio que... É um olhar de reprovação, né? Por algum motivo, que a gente sabe qual é, né? E aí, mais uma prova cabal, foi quando eu tava voltando de Gramado, paramos no Outlet em Novo Hamburgo. E aí entrei no Outlet, parei na New Era, gosto muito de esporte, fui comprar algumas coisas. E minha esposa, minha sogra e meu cunhado foram na Arezzo. E eu voltei, saí da New Era, tapado de bolso, né? Quando eu entrei na Arezzo, o segurança entrou junto comigo na loja e ficou me perseguindo em todos os corredores. Aí, cara, ali já... O suco já tava dando meio que uma fervida. Aí eu perguntei, boa tarde, amigo, tudo bem? Tá com algum problema, alguma questão? Ele, não, é só um procedimento. Você pode ficar à vontade, mas é que a gente tem um procedimento. Entendi. Então sempre tem uma justificativa. Qual o risco? Cara, eu não fiz nada, eu só existo, sabe qual é? Então, assim, isso gera, a longo prazo, umas consequências muito fodas, assim, psicologicamente. Isso literalmente fode a cabeça do cara, entendeu? Então, assim, eu acho que é necessário um cuidado específico para esse recorte da população e falando sobre essas questões. Porque, assim, não que todos, tá? Mas uma pessoa que não tá racialmente ligada, né? Racialmente ligada nas questões, se um paciente chega para ela e fala que ela sofre problema de autoestima, ela vai enviesar o atendimento por um outro lado, ignorando a parte racial. Entendi. E não é só sobre uma questão de beleza. E o ambiente... Não sou psicólogo. E o ambiente tem tudo a ver com o tratamento, né? Claro, com certeza. O ambiente que aquele ser vive. Você falou um negócio aí sobre... Mas só pra deixar claro, você também atende pessoas que não são de cor. Claro, não. Eu tenho pessoas brancas também. Sim. Não, eu achei que hoje a tua clínica fosse exclusivamente racial, né? Ou racializada, digamos assim. Exclusivamente racializada. Não. Assim, acaba sendo... E é um feedback dos meus próprios clientes, que eu atendo pela plataforma Psicologia Viva, que é o seguinte... Cara, eu te escolhi porque você é uma pessoa que eu me sinto à vontade pra falar sobre. Por que eu tô perguntando isso? Porque faz sentido você, que tá tendo essa iniciativa de ter uma clínica racializada, falar com os brancos até pela questão de conscientização. Sim. Na minha opinião, faz sentido. Vamos falar sobre esporte, já que você é vascaíno. Você é vascaíno. Você chorou ano passado com o Vasco? Cara, chorei. Aquela campanha vergonhosa ali da Série B do ano passado. Teve um jogo de meio de semana, assim, na quarta-feira, 9h30 da noite. Abraço pro Hernani. Grande Hernani. Grande Hernani. Grande mesmo. Cada vez maior. Hernani. Abraço Belotti. Abraço Vogt. Tem uma galera aí pra falar dos abraços. Por que eu tô falando isso? Porque a gente se conhece, gente. Existe um grupo no WhatsApp que é um dos melhores grupos que existem. E aí eu tô incluindo... Eu sou suspeito. Tô incluindo os grupos que eu não conheço. Justo. Ele é melhor do que todos esses que eu não conheço. Concordo. Que é o nosso grupo de futebol americano. Que assim, ele nasceu por causa do futebol americano. Mas a gente fala de tudo. A gente fala do pinico à bomba atômica lá.
e de vez em quando de futebol americano. De fato. Domingos à tarde, preferencialmente. É o melhor período ali. E como o futebol americano é basicamente domingo, segunda. Domingo, Quinta. segunda, quinta Talvez. ninguém vê, pô. Ninguém liga pra quinta. Só quando o seu time joga, né? Olha lá. Salvo quando o Giselo tá jogando. Então, assim, a gente fala muito nos outros dias sobre futebol, né? Soccer, né? Soccer. Futebol brasileiro, Sim, digamos sim. assim. Então, assim, com certa frequência, como somos 20 e poucos, e tem uns 5 vascaínos, fala-se de Vasco. E tem uns 5 vascaínos, tem uns 5 flamenguistas também, e aí os flamenguistas costumam falar mais de Vasco do que os próprios vascaínos. É verdade, é verdade. Por isso, é assim que a gente se conhece. O grupo é unido de uma forma absurda. Eu já tô nesse grupo tem uns 7 anos. Eu também, acho que eu entrei em 2017. 2017, eu acho. 2017? Não, eu sou de 2000. Não, eu sou de 2016. 17 então, eu tenho a 18. 6 anos. Então, assim, tem 6 anos, 5 anos que ele tá, 6 anos que eu tô, e é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. A primeira pessoa do grupo, inclusive, que eu conheço. Eu tava vindo pra cá, cara, pensando nisso. Falei, cara, é muito doido. Porque se você falar assim, não, pô, fiz amizades virtuais no meu grupo do bate-papo da UOL, pô, beleza. Faz super sentido ali em 2008, 2007. Fiz amizade num grupo no WhatsApp. Como isso, como assim? Um grupo de futebol americano. É isso. Cara, é muito doido. E assim, falar sobre essas relações, como as nossas relações são construídas, né? Uhum. Falar muito sobre pontes e conexões. Cara, a gente passou por momentos muito felizes ali no grupo, momentos de quebrar o pau mesmo, de brigar. Sim, cara. E outra coisa, o grupo é muito inclusivo, cara. Ali é uma torre de Babel, na verdade, né? É a melhor definição da torre de Babel. Não, cada um fala uma língua, tem de tudo, meu irmão. Cara, o Salles, homossexual. Beijo, Salles, no seu bumbum. Aí é um mini bumbum, né? Não é um bumbumzão, assim, né? Exatamente. Mas assim, tem de tudo, irmão. Tem absolutamente de tudo. Cara, parece o grupo da Torcida Jovem, aquele áudio do grupo da Torcida Jovem. Aqui tem tudo, União porra. Flasco. Tem pastor, não. Tem pastor, tem bandido, tem pastor bandido. Meu irmão, tem de tudo, tem de tudo. Tem traficante, tem prostituta, tem de tudo. Prostituta não tem não, tá, gente? Não que a gente saiba pelo menos, Não que a gente sabe, né? Não profissional. É verdade, não profissional. tem um arroba profissional. Então, assim, é um grupo muito divertido. Eu quero... O Belotti, se ele não vier aqui... Belotti é amigo nosso do grupo. Conheci o Belotti no Elite. Ah, é verdade. Conheci o Belotti no Elite, pô. Sim, verdade. Não, mentira. Não conheci o Belotti no Elite. Eu conheci o Belotti assim que eu fui expulso da Marinha. Eu fiz um vestibular pra Academia do Concurso. Tinha acabado de fazer uma faculdade. Fizemos o concurso. O Belotti foi o 01, eu fui o 02. Maneiro. Do vestibular. Uhum. Conheci ele nessa ocasião, fazendo um concurso. Lá na porta do vestibular. Você quer? Fala aí, irmão, beleza? Aquela necessidade que eu te falei de me comunicar, né? Uhum. Fala aí, beleza, irmão? Beleza. E aí, faz o quê? Não, pô. Roda o bolsinho aqui, o Belotti falando. O Belotti, não, pô, tô fazendo aqui, não sei o quê, pá. Acabei de sair da AMAN. Aí eu falei, porra, eu acabei de sair da Escola Naval. Que feliz coincidência. E aí começamos a conversar. Beleza. Um belo dia, trabalhando no Elite, Sim. chego na unidade Valqueire, Serelepe Pimpão. Bela unidade, inclusive. Belotti, não sei o que. Caralho, conhece esse moleque, mano. Conhece esse moleque, isso em 2012. Uhum. Conhece esse moleque. Aí, cara, tu fez vestibular? Ele, fiz. Falei, tu tá ligado que a gente se conheceu nessa ocasião? Aí ele, não. Aí, cara, beleza. Daí em diante a gente continuou se falando pra caramba, assim. E o Belotti passou pra PRF. Verdade. Tá lá em Floripa agora, fazendo o curso da PRF. Beijo, Belotti. Te amo. O Belotti é o grande agregador desse grupo. É verdade. É ele que conhece a maioria das pessoas ali. Cara, o Belotti fez uma parada muito maneira comigo. Nesse início do ano a gente passou por eu e minha esposa, a gente passou por um momento triste, né, cara? A gente tá na expectativa de sermos pais nesse futuro e a gente perdeu um bebê agora no início do ano. E até comentei, troquei uma ideia lá no grupo. Posso acalentar teu coraçãozinho? Claro, pode. 1/3 das primeiras gravidezes não vingam. Sim, exatamente, sim. Um terço é um número É bizarro. muita coisa. Assim. 3 mulheres grávidas, uma delas não vai isso. ter. E assim, é aquela parada, né? O conhecimento, né? O número é muito importante pra ajudar a acalentar. Mas ainda assim a dor, ela tá ali, né? Então, assim, depois a gente pesquisa. Eu não tô desrespeitando. Eu só tô falando assim,
continua tentando. Sim, não. Porque é quase normal. Normal isso. seria mais de 50%. Né? Não, mas a gente busca a gente, claro que a gente vai buscar, busca o dado pra tentar entender o porquê. Foi uma coisa que o nosso próprio obstetra falou, que é muito comum, assim, Muito não é comum. uma Um coisa número muito assustadora. comum. E exatamente assim. Aquele lance que espera, os antigos falam, né? Espera os 3 meses. É porque os antigos, muita coisa que os antigos falam é foda, né? Eu tô falando igual os antigos. Muita coisa que a galera mais velha que a gente fala tem um fundo científico e a galera. Claro, e ninguém sabe por quê. O lance é o seguinte: até a 12ª semana é muito comum, é absurdamente comum. E depois da 12ª semana se torna cada vez menos comum. Até, salvo engano, a 24ª. Então, assim, as 12 primeiras semanas são as mais difíceis. Tensas, né? Sim. As 12 segundas semanas, que é a 13ª até a 24ª, são menos, mas ainda existe risco. Sim. E passou da 25ª semana, caso aconteça de não vingar o bebê, né, da criança não nascer, é muito raro. É o contrário, entendeu? Sim. E ela... O que houve, cara? Não, a gente não sabia. A gente não sabia que ela estava grávida. Porque a gente estava tentando há um tempo relativamente curto ali, uns 3, 4 meses. E aí ela um dia sentiu uma dor muito forte, uma cólica muito forte. E aí começou a menstruação veio normalmente. E aí ela tinha feito já alguns exames já, porque a gente estava nesse processo de tentar engravidar. O médico tinha marcado um beta-HCG de rotina e o resultado estava demorando um pouco a sair. Porque tinha um outro exame, que era insulina livre, que demorava um pouco a mais para ficar pronto. E quando ela foi pedir o resultado veio e já estava com um beta apontando que ela estava grávida. E o resultado do exame saiu, sei lá, na quarta, ela sentiu esse sangramento no domingo. Então a gente levou com uma menstruação normal, apesar da dor ali, né? Então, como não sabia que estava grávida, não tinha nada. E quando se descobriu que estava grávida, e aquilo provavelmente era o aborto acontecendo, e a gente chegou a essa conclusão. Então provavelmente ela estava ali da 5ª semana. Era 6, 7 semanas no máximo. No máximo, que é o período entre uma menstruação entre uma menstruação e outra, mais o período fértil. É porque ela não tem um ciclo regular, né? Então, assim, aí já dava um benefício da dúvida maior ainda. Então, assim, a gente, acho que não. Então, provavelmente aí uns 28 mais 40, uns 42 dias. Por aí, por dá algo em torno de 5ª semana, entendeu? Sim. Assim, continua tentando. Sim, não, cara, e assim, isso. Meu opinião. Amor, você sabe, né? Tá ligado? Inclusive, a gente tá aí, filme forte nas tentativas. Porque, cara, e assim, eu tenho. Se for hoje, tu vai dar o nome de tudão. Justíssimo. Cara, eu falo assim, eu tenho uma vontade muito grande de ser pai, porque eu tenho um pai muito foda. Assim, hoje, mais do que nunca. Qual assim, é o nome do teu pai? Porra, essa história é muito boa. Eu tava deixando essa história passar. Tá. O meu pai é Valdinei. Valdinei e Vandinei. Exatamente. Perfeito. Mais ou menos. Mas sabe qual era a ideia inicial? Neivaldi. O seu? O meu nome seria Neivaldi. Que era só Valdinei ao contrário. Meu pai é um gênio, pô. Mas o cara é zero criativo. Então, assim, seria Neivaldi. E aí minha mãe brigou. Aí ela falou Vandinei. Então tá beleza. Então, assim, cara, meu pai é um cara que eu, minha referência maior, assim. Meu pai tem uma história muito foda. Meu pai é deficiente físico. Meu pai foi uma das últimas crianças no Brasil a ter poliomielite. Então meu pai só começou a andar aos 10 anos de idade. E ainda assim o cara conseguiu construir uma trajetória pica, foda, de sair... Mas ele usa muleta? Não, ele só puxa da perna. E ele anda, o cara foi aprovado na Fiocruz, assim, sabe? Então, assim, meu pai sempre foi a minha maior referência de tudo, que não tem dificuldade que você possa enfrentar, que não pode ser intransponível. Foda. E, assim, isso me faz uma vontade de ser um pai muito pica e uma mãe também sensacional. Que mesmo com a sua pouca educação, cara, todo o senso moral e de coletividade que eu tenho foi muito conseguido com a minha mãe. Meus pais são separados, né, cara? Então eu tive minha infância com a minha mãe. E assim, o começo foi meio doloroso, assim, porque as brigas rolaram e eu saí de casa. Minha mãe saiu de casa comigo sem nada na mão, sem nada na bolsa. Então a gente morou um tempo na praia, assim, tipo umas 2 semanas, assim, no relento real, sem nada pra comer. Então a gente passou uns perrengues fodas no começo, que é da separação mesmo ali, né? Por escolhas dela. Hoje eu consigo separar isso bem. E isso no processo terapêutico é muito importante, a gente saber dividir o que tá na nossa responsabilidade e o que não tá. É muito importante sempre lembrar que terapeutas e psicólogos estão incluídos, terapeutas precisam fazer terapia. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. E aí, assim, cara, essa construção, assim, ainda com pais divorciados, me fez, sempre foi muito ser família. Assim, eu sempre quis muito construir uma família. E com a minha esposa hoje, eu tenho essa vontade muito forte. É muito sensacional. Tipo assim, só que é foda.
a primeira semana é muito foda. Sim. E aí começa a ficar cansativo no nível absurdo até ali quinto, sexto mês, que é quando a criança deixa de ser um pedaço de carne que caga, mija, chora, peida e dorme e passa a ser um ser que responde a estímulos. Quando isso começa... eu fui injusto. Eu falei quinto, terceiro. Daí em diante é muito foda. Maneiro. É muito foda. Sofia. Quem me segue no Instagram Sim, sabe não, aí, pô, pelo cara. amor de Deus. Ó, Sofia, filha, papai te ama. Ficar Sofia. registrado. Hã? Vai ficar registrado, tá registrado. Papai te ama. Mas os 3 primeiros meses são muito difíceis. Sim. E não há nada no mundo que a gente faça que faça trazer um pouquinho do desconforto maior que é pra mãe do que pra gente. Pô, sem sombra de dúvidas. É impossível. Cara, eu tenho isso muito claro, assim, pra mim. Por mais paizão que você seja, sempre será pior pra elas. Não Óbvio. tem jeito. Sim. É questão Biológica mesmo. biológica. Sim. Biológica. Tá? Às vezes o neném só quer dar uma mamadinha, pô. Entendeu? Sim. Mamar é sensacional. De todos os pontos de vista, não desista em nenhum momento. Não, cara, essa possibilidade não existe pra mim. De verdade mesmo, de verdade. Cara, vai fundo. Sabe fazer, né? Claro, sei isso. Show. Cara, é muito foda. É indescritível Sim. a sensação de ser pai. É muito cansativo, Sim, não vou sim, negar. sim. Mas se torna cada vez menos cansativo e mais maneiro. Sim. E quando, é o que eu te falei, quando começa a aprender, aí, meu irmão. Nossa, eu tô olhando o relógio ali, aproveitando o teu tempo aqui, Claro. pra gente fazer o melhor conteúdo possível Sim, pra sim. quem tá assistindo, mas sabendo que eu vou chegar em casa e, porra, vai ser muito foda até 10 horas da noite, que é a hora que ela vai dormir. Sim, justo. Aí, você não deixa de ser pai, óbvio, que se a criança Sim. chorar, acordar, você vai Você fazer vai alguma lá, coisa, justo. mas é naquele momento ali que você tem a sua individualidade, Sim. que é de 10 horas da noite, aí cada um bota o seu ritmo. A gente começou a tentar 8 horas da manhã, mas eu acordo muito tarde, não faz sentido eu vir pra cá cedo, Sim. porque nada acontece de manhã. Eu não gosto de acordar cedo também. Sim. Quer me matar, me bota pra acordar às 6 horas da manhã. E aí a gente foi empurrando a hora dela acordar cada vez mais pra frente, e aí a hora de dormir também foi empurrada. Então ela vai dormir 10 horas da noite e acorda 9 horas da manhã. Pô, mas é um bom horário, né? É um excelente, não. Sim. É um bom horário de dormida, mas mas tem que dormir 8 da noite. Cara, mais ou menos. Eu falo assim, acho que não tem receita, cara. Não tem receita. É claro que você tem um conhecimento, prévio. Eu não vou botar a criança pra dormir 3 horas da noite. porra. Não, 3 horas da manhã. Sim. Mas É isso, cara. Assim, acho que cada família tem que encontrar o seu equilíbrio ali. Mas de verdade, de coração, irmão. É bom pra caralho. Sim. Bom pra caralho em outro nível. Foda. É muito foda. Foda. E aproveita, cara, cada momento. E quando ela engravidar, avisa lá no grupo e fala assim: eu vou te dar logo a dica e vou falar de novo quando você falar que tua esposa estiver grávida. Dorme. Mas Aproveita. dorme muito. Dorme até quando você não tiver sono. Justo. Tá? É o único bisu que eu te dou. Fora isso, a criança não vai quebrar, não vai morrer, vai vir com saúde. A grande, a esmagadora maioria dos casos dá tudo certo. Sim. Então, assim, caso dê alguma coisa errada, dificilmente Mas manter a tranquilidade, né? Entender que tudo tem manter a jeito. tranquilidade, vai dar tudo certo. Sim. Tá? A primeira morfológica é horrível. Cara. Primeira ultramorfológica é horrível. Que é a que detecta a trissomia. Ah, tá. Pô, a apreensão deve ser absurda, né? Não, tu tá entendendo. Pô. Tive crise de ansiedade antes de entrar na sala. Foi pica. Mas continua, irmão. Vai Justo. fundo. Então, Não, assim, foi mal, pode falar, João. só continue. Tá, justo. Tá, beleza. Valeu. E aí o Belotti fez uma parada muito foda, né? Voltando ali a questão do grupo. Que ele mandou uma mensagem pra mim que eu não esperava, cara. Assim, de mandar, cara, aí, como é que tá? Como é que tá tua esposa? Pô, desculpa aí se eu tô sendo invasivo. E ele realmente é um cara que é o agregador do grupo, assim. Se a gente tivesse um síndico, tranquilamente seria o Belotti, mano. Se aquela gangue tem um líder, esse isso. líder é o Belotti. Porra, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas.
E, cara, assim, é bizarro. A gente se conhece, né? De um Sim. nível muito bizarro. Eu te convidei pra vir pra cá. Eu já sei tua visão política. Sim, sim. Né? E outra coisa, isso aqui, gente, é um exercício de duas pessoas que não concordam politicamente em absolutamente nada. Sim. Nada. Sim, completamente. Estão Diametralmente oposto. diametralmente opostos na visão de mundo política e estão sentados. E isso, irmão, eu acho que é um exercício bizarro, assim. É um exercício que todo mundo tem que aprender, cara. Sim. Sim. Cara, ainda mais nesse ano, assim, sabe? Eu acho que o foco talvez não fosse falar sobre política, mas esse ano aí, um ano que Vamos a gente tem da forma como tá desenhado o tabuleiro. Pô, irmão. Não, tô de boa, tô de boa. Da forma como tá desenhado o tabuleiro hoje em dia, cara, tem que ter o diálogo. Se não tiver diálogo, não vai rolar. Não vai, Só cara. na porrada não resolve. E assim, eu tenho muito essa postura pra questões raciais, principalmente. Porque assim, cara, o que é verdade pra mim não é necessariamente verdade pra uma pessoa que não passa pelo que eu passo. Então assim, eu tenho que ter o diálogo. Mas eu consigo também entender um cara que é muito mais Malcolm X do que Martin Luther King, isso agora. Porque viver nesse cenário de pressão que a gente vive, o medo, literalmente o medo de morrer, é muito foda. Cara, não sei se quando você passa por uma blitz, você pode ficar até apreensivo se tiver alguma coisa errada. Eu passo apreensivo porque acho que o cara pode confundir qualquer coisa e me dar uma saravada de bala, pô. Só 120 tiros de aviso. Igual foi o que aconteceu lá na Vila Militar. Exemplo não falta. Então, assim, eu tenho uma postura, um protocolo pra passar em blitz. Se eu tô no carro e passo blitz, eu boto as duas mãos no volante sempre até passar. Eu entendo perfeitamente Luz no o que salão. você está falando. Perfeitamente. Mas a gente sabe também que existe um mar de aproveitadores para essas questões. Sim. Mas como assim, aproveitador? O discurso. O discurso. E ninguém tá indo Aham, no mérito não, de sim, certo sim, e errado, sim, não. sim. Mas o discurso, ele é muito sedutor para atrair voto pra gente que, no final das contas, não vai fazer porra nenhuma. Nem vai. Assim, não vai nem o Olhar que ele pra prometeu, não vai nem olhar. Sim. Não vai nem olhar. E às vezes faz coisas que nem de fato funcionam. Sim. Não vamos falar sobre Não, tudo bem. essa tranquilo. política a gente não vai falar, não. Mas assim, eu só tô falando que eu entendo perfeitamente Uhum. o ponto de vista. Mas o que tem. Eu tô te falando que eu trabalhei na LERJ, irmão. Sim, sim, claro. Assim, Você conheceu as pessoas. Eu tô te falando de cada. Por favor, Uhum. assim, acredita em mim. Eu não falo porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo ainda. O nego tá cagando, meu irmão. Sim, E aí, eu tô falando de partido A, B, C, Sol, não. sim. Tinha que ser do Ré, Mi, Sol. Mas Faz sentido. Faria mais sentido. faria mais sentido. Mas eles estão cagando. Eles estão querendo a próxima eleição, entendeu? Sim. Por isso que eu prefiro 1 milhão de vezes. Qual o nome do projeto? Da tua clínica? O pra preto PC. Pra Preto Pra PC? preto PC. Nossa, muito P aí. Pois é, fica... Mas foi de propósito? Cara, eu não sei, eu não sou o criador do projeto, tá? Eu não sou o Pergunta bacharel. pro criador se foi de Sim, propósito. sim. Também. Na verdade, começou com um projeto que era o Pra Preto Ler. E Aham. aí faz mais sentido, né? Tem menos peixe. É, e aí quando muito. virou Pra Preto PC, foi um outro braço que eles fizeram. Eu prefiro 1 milhão de vezes Uhum. colocar qualquer grana que for, inclusive se for possível doar pro projeto, deixa Sim. aí o arroba. O arroba. É arroba pra preto PC, tá? Recomendo. Mas tem possibilidade de doar? Cara, eu acredito que sim. Na verdade, não. O projeto é muito, tipo, comunidade, assim, é muito mais operacional. E aí quem banca as custas do projeto, que são as pessoas que fazem esses matches, que é manual, né, hoje, é a taxa que a gente paga, tipo assim, pô, R$8 no mês. O psicólogo, né? sim. O psicólogo paga. O cliente, não. Então, eu prefiro 1 milhão de vezes a sociedade civil, você Sim. e essas pessoas se organizando Uhum. para resolver problemas de pessoas pretas do que um político falar que vai fazer XPTO para as Não vai pessoas fazer. pretas. Sim. Eu prefiro 1 milhão de vezes, assim. Então, se eu tiver qualquer dinheiro para doar, eu vou doar pro seu projeto, Sim. ao invés de pensar em doar para uma campanha política. Então, justo, Entendeu? justo. É uma forma de visão. Cara, eu tenho uma frase que eu usei com os meus alunos essa semana, que foi muito clara pra mim. Corte. Que consciência não é complacência. Isso vale pra muitos campos na vida. Cara, se alguém chega e dá uma porrada em alguém porque ficou muito puto com a pessoa, eu dificilmente vou ser o cara que vou chegar e vou condenar esse cara de fato, assim, de imediato.
Isso não quer dizer que eu concorde com o ato. Mas eu busco sempre ter a consciência do porquê que ele chegou a fazer esse extremo. Qual foi o nível de estresse que esse cara passou? Qual foi o gatilho que esse cara passou? Isso me gera, às vezes, brigas horríveis em casa, porque minha esposa ela fala assim, não, cara, é muito óbvio isso. Não tem por que você querer olhar do outro lado disso. E não, eu tenho uma visão que eu tenho que tentar tomar consciência de tudo antes de tomar uma posição. Mas isso não quer dizer que eu seja complacente com o que está acontecendo. Então, assim, acho muito importante fazer essa divisão de consciência na complacência. Eu consigo entender, tomar consciência do problema que é os partidos políticos, de uma forma geral, as formas como eles se postam hoje, como eles fazem, mas ainda assim, dentro, não que eu seja complacente com o que faz, eu enxergo como uma forma possível. Tem certos problemas que são resolvidos pela sociedade civil pela ausência de políticas públicas. Mas, porra, se a gente pudesse ter políticas públicas que resolvessem, seria maneiro pra caralho. Mas não resolve. Mas é que tá o ponto, mas assim, não resolve porque quem faz não consegue fazer? Os incentivos, não existe incentivo para que funcione. É uma impossibilidade do ponto de vista comportamental, que quando o governo, ele é monopolista em essência, né? Sim. Então, ele não tem os incentivos corretos para que a coisa aconteça de forma correta. Isso é papo para outro? Não, tranquilo. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Vamos voltar no Vasco? Vamos. Você tem esperança, mano? Não tem esperança ainda. Cara, você tá falando do bilionário Vasco da Gama, né? Bilionário, o gigante. O gigantudo, aspas fortes, inclusive, agora, hein? O milionário Vasco da Gama. Vasco da Grana, inclusive. Cara, assim, brincadeiras à parte, eu A menina do Shark Tank botou... Você tá falando por causa disso? Não. O Vasco virou SA, né? Assim como o Botafogo. Aprovou. Tem um grupo de investidores americanos, a 777 ou 777 Partners, que tá com uma proposta vinculante aí pro Vasco pra botar um dinheiro forte. É o mesmo grupo que é dono do Genoa. Por isso que a galera botou até no grupo lá essa semana que o Genoa caiu pra segunda divisão do italiano. E aí falou assim, então compraram o Vasco e deu certo. Mas só explicando aqui essa injustiça com os possíveis compradores da SA do Vasco, é que eles pegaram o Genoa no meio do campeonato também. E até a merda já tava feita. Eles tentaram corrigir e eles compraram alguns clubes lá. Tinha um clube lá de Paris e tal. Enfim, mas é um grupo já que tem uma relevância e acho que a esperança tá aí. Porque assim como na sociedade regular, o quadro societário do Vasco é muito complicado, né? Historicamente, assim. É a eleição que fica judicializada, é uma sujeira do caramba, porque muita gente sai ganhando ali nessa história. Então, com uma gestão mais profissional, com uma redução da mão dessa galera mais velha, digamos assim, que não é porque eles são mais velhos, mas é porque é a forma como eles faziam. Como eles forma de pensar. É isso. Então, assim, eu acredito que tem um potencial de melhora. Porque, assim, a torcida do Vasco, e aí, com todo respeito à expressão capacitista, é retardada. E, assim, independente do cenário, cara, ela vai comprar o barulho. É só você ver. Você tá falando que eles são muito apaixonados. Passionais, exatamente. A torcida do Vasco, o Vasco tá na Série B. Tava na 8ª, 9ª colocação. O Vasco botou a capacidade máxima no seu estádio. Num sábado, 7 horas da noite. Cara, não é comum. Isso não é normal. Eu moro no... eu moro não. Fui nascido e criado no prédio que nasceu a Vila Vasqueire, né? Porra, então tu sabe. Na Rua Quiririm. Os moleques são... mongoloides, pô. Totalmente. A torcida mais mongol pra mim, junto com a do Botafogo também, em menor proporção, é claro, com todo respeito aos amigos botafoguenses. Mas assim, cara, a galera não é racional. Não é racional. Eu tenho uma coisa comigo, que toda vez que eu faço aniversário, eu compro uma camisa do Vasco do ano com a idade que eu tô fazendo. Então, assim, cara, isso é uma parada que é muito não lógica, assim. Eu tô investindo ali, eu sou sócio do Vasco. Eu não tenho uma associação financeira, óbvio, meu Deus do céu. Mas porque eu acredito naquilo, é a paixão. E assim, aí do lado de vista emocional da parada, cara, a paixão não é racional. Então, assim, você pergunta, você acredita no Vasco? Pô, eu vou acreditar. Posso estar na 4ª divisão com, sei lá, o Rodrigo Linguinha sendo o meu centroavante, pô. Vou achar maneiro e vou falar que o Rodrigo Linguinha é o craque, pô. É o maior que o Neymar. Então, assim, sim, eu acredito. Show de bola. E sobre o futebol americano, tu torce pro Eagles? Não, calma aí, cara, tá me ofendendo. Eu torço pro Dallas Cowboys. Tu torce pros Cowboys. Só pra explicar aqui, pessoal, porque o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles são rivais, assim... ferrenhos. Padrão Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras de divisão, assim. Então, não tem muito desenrolo. Apesar de eu amar o estado da Philadelphia. Cara, eu acho, sério, de coração, irmão. Eu sou tricolor, eu gosto ok de futebol.
Sim. Fiquei muito feliz. O Fluminense foi campeão em cima do Flamengo agora. Sim, no Carioca. sim. Pô, show. É maneiro pra tirar onda, né? Maneiro pra caralho, pá. É maneiro. Estava sob efeito de álcool na ocasião. Isso potencializou minha alegria? Com toda Obviamente. certeza. Justo. Mas, cara, eu acho o futebol americano. Não porque, ele é americano. Não, eu acho que a parada de você ter que ganhar 10 jardas, né? E aí, se você não sabe o que é jarda, é quase 1 metro, vai, gente? 90 e Sim. poucos centímetros. Ter que ganhar 10 jardas pra ganhar uma nova oportunidade, isso é muito. Cara, é muito linear, assim, é muito objetivo racional, né? Não tem firula, você só Sim. precisa ganhar 10 jardas. O objetivo é muito simples, né? É muito simples. A regra do jogo é muito simples. A forma como você vai chegar, isso remete muito à vida, né? Mas assim, eu acho isso muito maravilhoso, cara. E uma vez que tu entende, óbvio, tem 1 milhão de regras, como qualquer outro esporte. Sim. Tem 1 milhão de regras. Era mais maneiro quando a porrada comia? Era muito maneiro, mais sim. maneiro quando a porrada comia. Agora a porrada não tá tão liberada assim. É. Mas, e outra coisa, eu acho o futebol americano muito mais democrático do que o futebol normal. Concordo. Eu acho legal porque, assim, pra quem não conhece, né? O futebol hoje, não é o futebol que a gente conhece. Futebol, bola redonda. Futebol, bola redonda. Vamos falar de futebol e futebol americano, que eu acho que fica mais fácil. Melhor. Né? O futebol, ele preconiza que as pessoas sejam atléticas. Muito. Né? Todo mundo tem que ser muito atlético. Muito. O esporte mudou. E aí, com isso, as pessoas precisam ser muito mais velozes e muito mais técnicas e fortes e entregar esses resultados. No futebol americano, são alguns times, né? E nesse time você tem perfis atléticos diferentes. Você tem uma galera que é forte, uma galera que é gorda, né? Gorda no sentido de gorda forte. Não, muito forte. Muito forte. Muito forte. Tem um cara que não é tão forte, mas ele é bom de chute, então ele vai ter um espaço. Tem um cara que é muito rápido. Você tem três caras que precisam ser bons de chute, pô. É isso. É muito bizarro, cara. Isso. Olha isso. A função do cara é literalmente entrar só e chutar. Hoje só, deve, né? tem pelo menos três times no futebol americano, vai. O de ataque, o de defesa E o Special Teams. Que é meio que um mistão dos dois. Mas é isso, basicamente. E assim, gente, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pro baixinho magrinho, pro baixinho gordinho, pro alto muito gordo, pro alto Muito magro. muito magro. Tem espaço pra todo mundo, cara. Tem isso. espaço pro cara que é mega corredor. A esmagadora maioria dos corredores do futebol americano foram caras que foram dispensados da equipe de De atletismo. atletismo, sim. De raso de atletismo, né? 100 isso. metros, 200 metros, 400 metros. Sim. A esmagadora maioria, praticamente todos. Sim. Tinham caras que não foram dispensados, eles simplesmente estavam nas duas Migraram. equipes. Sim. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, E isso é é muito muito maneiro. Assim, eu chamei esse episódio vai sair agora, segunda-feira. Uhum. A gente tá... Hoje é dia 20... 20. Hoje é Dia 20. 20? Hoje é dia 20. Agora, na segunda-feira, Aham. vai sair um episódio com o Sub-20 do Flamengo, Mário Jorge. Aham. O papo foi muito bom, mas a gente não falou sobre incentivo e faculdade Aham. e tudo mais, né? A gente não falou sobre essa parada de a diferença abissal que existe Sim, da do relação. esporte lá nos Estados Unidos e no Brasil. Até porque nem dá, né? Porque com 17 anos no Brasil o moleque é profissional já. É isso, assim, é aquela parada do projeto de curto e longo prazo, né? Aqui, né, o moleque vai virar militar, ou ele vai, ainda por enquanto, né? Ou ele vai Futebol virar... americano. Ou no futebol americano é completamente diferente. Ele precisa ser não que aqui não precise, mas há um esforço em formar um cidadão, um profissional, uma mão de obra para o que quer que seja, antes dele ser um atleta. E essa perspectiva eu acho muito foda. Eu acho que isso ajudaria a reduzir um pouco os gaps que a gente tem. Mas aí como você faz pelas necessidades? Porque assim, o Vasco, por exemplo, produz muita gente. O Fluminense produz muita gente. Mas aí as contas não fecham. Então você precisa vender o moleque cada dia mais cedo. Aí você vende no Fluminense, Procura TV. Você vende no Fluminense o João Pedro com 17, tu vende o outro Isso significa que a gente tá conversando 2 horas já. 2 horas, é verdade. Na verdade não, mentira. A gente tá Botou com pra- a TV ligada há 2 horas. Era 4, né? Tu botou pra 4 horas. Ih, então eu fiz merda. Mas vai. Aí assim, vende esse cara muito novo pra ele fazer dinheiro, então ele muda a perspectiva toda, vai pra um outro país, tem que aprender uma língua, porque o clube precisa de dinheiro. Assim, não dá pra replicar essa realidade. Lá a realidade é completamente diferente. Então assim, devido aos clubes não terem, isso é muito reflexo da sociedade, não tem uma estabilidade financeira, não tem um projeto de longo prazo, vende-se o almoço pra pagar a janta.
os clubes de futebol hoje, eles vendem os seus melhores atletas pra conseguir pagar a penhora de jogadores ruins que eles contrataram em outros carnavais, entendeu? Muito pica. Resumo, o incentivo tá todo errado. É isso. Mas o incentivo é muito importante. Irmão, eu sempre finalizo aqui com 2 perguntas. Justo, vamos lá. A primeira é, não precisa dizer quem. Só precisa dizer se sim ou não. Porque essa vai ser quase que a pré-resposta, vai ser o epílogo da segunda pergunta. Justo. Você gostou do que você viu aqui? Você indicaria alguém para vir aqui? Sim. Indicaria. Gostei muito. Indicaria. E indicaria, com certeza. Boa. Show. Eu falei uma pergunta, mas são Você. 2. Já que você indicaria, eu acredito que você não é maluco o suficiente para indicar uma pessoa que você conhece, né? Você doar a sua credibilidade, dar a sua credibilidade para uma coisa que você não gostou. Acredito que você tenha gostado e isso me faz muito feliz. Sim. Tá? E aí, Ivan, o que eu... Parece que eu falei Ivan, não é Ivan, gente. É Van ou Vande. E aí, Ivan, eu vou te pedir um feedback. Tá. Do que você viu aqui, porque foi a única forma, e aí eu aprendi isso na Elite, com uma das antigas proprietárias, uma das antigas sócias, Ingrid Becker. Pergunta a galera da antiga lá, quem é a Ingrid? E ela sempre dava feedback. Você conversasse com ela 15 minutos, ela ia te dar um feedback. Sim. A gente chamava carinhosamente, eu acho que ela não sabe disso e vai saber agora, de feedbacker. Porque era Ingrid Becker. Justo. E aí, me dá um feedback do que você viu aqui, cara. Bom ou ruim? Positivo ou negativo? Cara, a estrutura é muito legal. Eu acho que esse é um ponto forte. O equipamento, a qualidade do vídeo, do áudio, tá sensacional. Acho a condução também boa. Sim, boa. Acho que sempre pode melhorar. Sempre. Se você falar que tá ótimo. Não, acho que assim, a gente acaba... Acho que por ser um papo, por ser tudo, né? A gente acaba, às vezes, voando muito nos... a proposta é essa. Voando em alguns temas. Acho que centralizar, conseguir fechar um tema, talvez, acho que seria um ponto positivo. Se eu te falar que eu não quero... Aí, tudo bem, né? Afinal de contas, o programa é seu. Não. Mas assim, eu acho tão maneiro... O Mário Jorge, o sub-20 do Flamengo. A gente acabou a gravação, pausa. Ele falou, cara, eu nunca fiz uma entrevista que não me perguntassem sobre futebol. Foda. Olha isso, o cara tá no futebol desde 96 ou 98. Então assim, ele tá quase 30 anos no futebol e nunca tinham chamado ele pra uma entrevista que ele não falasse de futebol. Foda. Eu falei, aí ele falou, eu falei, obrigado? Eu acho. Obrigado? Aí ele, não, cara, achei maravilhoso, pô. Maneiro. Sim, eu vim pro lugar, finalmente eu pude falar de algo que não era futebol. Sim. Aí, então assim, por isso que eu vou manter a proposta. Justo. Né, de não ter tema. É uma dificuldade, porque quando eu convido as pessoas, a galera fala assim, mas vou falar de quê? Ah, meu irmão, vou falar de tudo, porra. Não, então, exatamente, assim, acho que a gente... Cara, muitas pessoas passam por clássico da síndrome do impostor. Acho que isso bate um pouquinho em cada um de uma forma diferente. Então, assim, quando você me chamou, a minha primeira reflexão foi, cara, por que tá me chamando? Não sei se eu tenho alguma coisa de relevante pra conversar. Ou que deu um papo de 1h30, sacou? Por que eu te chamei? Eu tô buscando... O que acontece, né? Eu tenho um círculo... A maior parte do meu círculo de amizade, 95% das pessoas que eu tô, são caras que fizeram colégio naval comigo. Sim. Aí eu falei assim... Aí eu fui, chamei o primeiro. O primeiro fui eu. O segundo foi um amigo meu, né, que é o sócio da Fortuna, negócios imobiliários, o Lemos. Puta, eu vou me fuder agora pra falar todo mundo que veio. Enfim, começou a vir muita gente da Marinha. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que parar de pensar em gente de Marinha. Eu comecei a entrar nos grupos de WhatsApp que não eram relativos a essa galera de Marinha. A Marinha. Tinha lá também, tem Marinha. Exatamente, sim, por isso que eu... Aí fulano, ciclano, beltrano... ainda tem essa parada de todo mundo que chega aqui indica alguém. Sim. Quando eu desligar aqui a câmera, eu vou falar, vai indicar quem? Olha o clientelismo aí. Justo. E aí só que eu precisava de mais gente nova, né?
Sim. Aí eu comecei a entrar nos grupos, aí eu fui lá. Aí eu amo o Hernani. A gente briga, a gente se xinga, mas eu amo o Hernani. Só que o Hernani tá na puta que pariu de Volta Redonda, pô. Não que a Volta Redonda seja puta que pariu. Puta que pariu com todo respeito. É longe, Foi porra. assim que o Eduardo Paes não pisa mais em Maricá. É. Foi numa dessas, você sabe. Não, mas assim, é longe pro moleque Sim, vir sim. aqui e tal, não sei o que, Claro. papá. Belote tá em Floripa, Purgato Sim. tá no Rio Grande do Sul, Vogt tá em São Paulo, não sei o que. O Salles Porra, eu acho que ele. Tipo assim, eu falei, cara, e aí, não sei o que. Aí chamei o Salles. Aham. Aí foi um bagulho de agenda, assim. Sim. Aí eu falei, Marçal, meu irmão já teve aqui no meu lugar, né? Nesse Sim. lugar que ele me entrevistou. Aí Diego continua aquele papo de marinha. Aham. Eu falei, cara, vou chamar o Vande. Vai que ele topa. Vai que ele topa. Vai que, né? Vai que. Vai que ele topa. Aí você topou. Sim. Então, assim, por que eu te chamei? Foi assim, foi Diversificar. diversificar. Sim. Senão o que vai acontecer? Vai virar o podcast da Marinha. Justo. Entendeu? Entendi. Vai virar o podcast. É muito maneiro estar com meus amigos. Sim. Só que quem tá ali, do outro lado, não tá afim de ver meus amigos. É uma relação diferente, né? Acaba sendo uma relação diferente. Exato. Então, assim, é isso. Então, assim, só que foi foda. Eu acho que a gente. E se você quiser, obviamente. A gente pode fazer um episódio mais voltado pra psicologia. Justo, claro. Entendeu? Claro, sim. Aí é temático. Mas aí a gente já acertou que é temático. Justo, sim. Sacou? Sim. Porque eu senti falta um pouquinho de falar Sim, com sim. o psicólogo. Sim. Entendeu? Foi muito mais a pessoa aqui, né? Foi o Foi Vandinei. Foi o Vandinei. Foi muito mais uma pessoa Foi o Vandinei Vandinei. sobre o psicólogo Vandinei. O Entendeu? professor Vandinei, o analista de RH Exato. Vandinei. É isso. E aí sobre porque eu sei que existe sim, cara, existe um problema muito grande das pessoas. A psiquiatria e a psicologia são ciências muito recentes, muito novas, Sim, pô, nascentes, né? sim. O remédio para a psiquiatria tá em terceira geração ainda, isso, sim. enquanto que, sei lá, A penicilina, pelo menos, tá um tempo. penicilina tá mais. na E sétima olha que é geração. recente. É, por aí, mais ou menos. Penicilina é 40 e blau. Segunda Guerra Mundial ali, mais ou menos, né? 45. Rivotril é de quando? 80, Por aí. 90. Por aí. Então tem pelo menos 40 anos a menos De delay aí, né? de delay. E a gente ainda tá passando por um negócio de mudança de comportamento, entender que doenças psiquiátricas têm determinado tratamento e tudo mais. Enfim, tem muita Sim, coisa. E eu queria muito falar. E, além disso, meu co-host, que é... Eu vi. Agora, a gente vai passar a ter um convidado por semana com ele e tudo mais. Maneiro. Ele está fazendo... Ele escolheu psiquiatria. Irado. E ele vai fazer residência em psiquiatria. Então, essa jogadinha psicólogo-psiquiatra aqui ia ser Maneiro. tudão. Maneiro mesmo. Eu vi, até acompanhei ele. Fez a certificação do Ítalo lá também, né? Que eu tava dando uma olhada. Beijo. Não é o... Não é o cara que você concorda. Você vai ser teu presidente um dia, tá? Respeito o cara. Então, assim, Mas eu acho que essa jogadinha psiquiatra, psicólogo... Cara, é vai ser super importante. Pra entender, cara, assim, são profissionais que eu trabalho constantemente, né? Porque, só pra explicar rapidamente, acho que já fizeram, não sei se ele já fez essa diferenciação, né, entre psicólogo e psiquiatra. Acho válido fazer. porque pra mim é um pouco óbvio. Não, pois é uma coisa que eu aprendi no Elite, principalmente que o óbvio pra mim não é necessariamente óbvio pra você. Olha só. Sabe quem falava isso? Ingrid Becker. Aí, tá vendo? Olha o legado aí, ó, o legado. E aí, assim, basicamente a diferença é, o psicólogo, ele não tem uma formação em medicina, logo, ele não prescreve, né? Ele não prescreve medicamentos. Ele trabalha as questões comportamentais, mas muito de uma perspectiva do diálogo, da escuta e trabalho. O psiquiatra também tem esse viés, né, da escuta, mas ele tem a possibilidade de controlar isso, de contornar via medicamentos, com o uso de medicamentos. E aí os transtornos mentais não mais intensos, né, mais específicos, como esquizofrenia, síndrome do pânico, até a ansiedade podem ser... Qual o nome daquele tratadas. livrinho que lista as doenças, todas as doenças... DSM. O DSM lista algo em torno de 200 patologias psiquiátricas. Exatamente. E assim, gente, existe não sei se vocês sabem, tem a doença que o cara é viciado em comer cabelo. É isso. Tem um termo específico, eu esqueci. Tem. E assim... Alguma filia aí da vida. É muito bizarro. Enfim, vamos falar sobre isso. Eu acho que esse é o
a tua próxima vinda aqui. Perfeito, perfeito. Falar com. Trazer o psicólogo Vandinei. Sim. E aí a gente já vai chegar com o pé na porta já. Justo, justo. Mas é isso. Irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Isso, cara, foi um prazer, foi um prazer. Agradeço muito o convite, de verdade mesmo. Desejo pra ti aí muito sucesso nesse projeto. Pra mim já é um sucesso, né? Sorte com boas saudades. É verdade, aí, tá vendo? Essa regularidade ajuda muito, essa é outra parte do feedback. Mantenha essa regularidade, acredite no projeto. Eu vou Luxemburgo, né? Acredita no projeto. E, cara, só tenho a desejar sucesso. Muito obrigado mesmo pelo convite. Pô, que isso, tá maluco. Isso aqui só tá ficando bom porque a galera que tá aí do outro lado é boa pra caralho. Sim. É boa pra Pô, adorei, cara. Eu vi o da menina do Novo. Esqueci o nome dela. Letícia Arsênio. Isso, Arsênio. Era do Novo, não pode mais. Agora é do Podemos. Desculpa aí, Letícia. É do Podemos. Mas é porque ela foi candidata pelo Novo, né? Foi candidata pelo Novo. Porra. Cara. Foi um papo irado, eu adorei. Eu sei, cara, eu consumo muito podcast, então pra mim é muito maneiro ver. Irmão, isso aqui é o projeto... Mentira, o projeto da minha vida é a Sofia. Mas o projeto profissional da minha vida é isso aqui, cara. Tipo, sabe, realizado, meu irmão. Sim, sim. Eu tava trocando a porra do sistema lá da caralho da automação. Tava puto já aqui. Sim. E tava muito feliz, assim. Tipo, eu tava igual criança, assim. Caralho, meu podcast vai ficar foda, porque eu vou poder automatizar, vou poder falar pra ligar as luzes, eu vou mostrar pra todos os convidados, e cara... Eu vibro com essa porra, cara. Eu gosto muito. Eu tô já pra acabar por causa da hora. Justo. Irmão, muito, muito obrigado. De coração. Agradeço, foi foda. Não cometa o erro de não assistir ao seu próprio episódio. Não, cara, eu sou muito... Inclusive aí, tá vendo? A teto de vidro. Eu sou muito egocêntrico, cara. Eu gosto de me ver. Então, assim, hoje, aproveite esses 5 anos de namoro. Pô, eu já vou sair pra jantar. Se for menino, vai ser qual nome? Teodoro. Teodoro, se for menina, vai ser Alicia. Alicia. Pô. Acho que eu prefiro menina. Cara, Meu até nome mais é menina, Heitor. né? Então, assim, é foda. Teodoro é um nome que seu filho... Vai pegar Você um pouquinho... não vai ajudar seu filho. Então, te falar, me chamo Vandinei, cara. Você tá querendo falar isso pra mim de nomes que não ajudam? Porra, mas Vandinei é mais tranquilo que o Teodoro. Cara, talvez... Se for com TH, então... Não, é com TR. Mas te falar, qual é a parada? Melhor. E sabe uma nota engraçada? A família é muito foda, né? Eu cheguei pra minha família, pra parte de pai, né? E falei assim, gente, olha só. O nome do meu filho, quando a Marina engravidar, vai ser Teodoro. Beleza? Aí tu, nossa, que nome horrível. Eu não gostei da minha família. Não é que é horrível, é difícil. Não, minha família é um sincericídio total. Fala assim, nossa, mas que nome horrível. Eu falei, cara, isso é de sacanagem, né? Quando meu pai ventilou a possibilidade do Vandinei, todo mundo bateu palma e achou maneiro. Agora Teodoro Porra. O outro era era Neivaldi. Neivaldi. Cara, se eu fosse Neivaldi, o que eu seria um puta ponta esquerda é brincadeira. É o nome do atleta, Porra, não tem como. Irmão, obrigado. Valeu. Cara, obrigado. Te agradeço aí. Tá? Tamo junto. Como sempre, fico por aqui. Até mais. Valeu. Quero fazer um negocinho.